liberado pelo departamento médico e foi confirmado pelo técnico Paulo César Carpegiani. A ausência é o lateral Pedro, né? Ele que recebeu o terceiro cartão amarelo na última partida, vai cumprir suspensão hoje aqui e, portanto, será substituído pelo Edson. Marco. Luciano Calheiros com informações do Internacional e também do Corinthians. Em campo já o time do Internacional, um bom público nessa noite no estádio Beira-Rio. O Beira-Rio de luto com o falecimento do ex-presidente Paulo Rogério Amoretti. Marco. Luciano. Vamos saber do Galo aqui, exatamente o que ele pretende com essa formação? Galo, boa noite. A escalação do Magal, de Paraná, qual esquema exatamente que você está mandando a campo hoje, já que você tem 3 atacantes, teoricamente, não sei como vai ser o posicionamento desses jogadores, para dar uma explicada mais ou menos. Boa noite. A gente procura ter um pouco de volume, um pouco mais de volume no campo do Corinthians. O Corinthians é uma equipe que faz uma linha de 4 no meio, com os 2 alas e os 2 volantes, que é muito forte, 3 zagueiros atrás. Então nós vamos tentar quebrar essa linha de 4 com mais um homem à frente, e aí automaticamente o Corinthians vai ter que voltar com mais um jogador para trás. E a ideia do G Paraná, jogar numa posição de meio onde ele tem se destacado nos treinamentos, e jogador de muita força, a gente espera que ele possa ter um bom desempenho. Posicionamento exato do Magal, ele vai funcionar como lateral ou nessa linha você entende que fixando 3 zagueiros ele pode fazer a função de ala, se é que ele que vai fazer? Não entendi? O Magal vai fazer essa função de ala ou você vai colocar outro jogador aberto pelo lado direito para explicar esse posicionamento? Não, quando a gente tiver a posse de bola, o Magal sai pelo lado, é acostumado a jogar assim, jogou vários anos como lateral, e nós tivemos um pequeno problema com o garoto Diego aí, físico, que está hoje aqui no banco, mas não 100% da condição. O Magal, quando a gente tiver a posse de bola, pelo lado. Sem a posse de bola, ele fecha para dar uma força ali no meio campo. É legal, obrigado ao técnico Alexandre Galo, esclarecendo aí essas mudanças na equipe, né, que é um posicionamento que a gente não está acostumado a ver. O Magal que inclusive, Marco, interessava ao Al Nassr dos Emirados Árabes, e aí a pedido do técnico Alexandre Galo ele acabou permanecendo no Beira-Rio. O Inter acabou não liberando esse jogador, tá com muita moral o Magal aqui desde que o Galo assumiu o time, viu, Marco? Legal, Luciano Calheiros com informações da equipe do Internacional entrevistando o técnico Alexandre Galo, ele que tem 40 anos, é paulista. Alexandre Galo. Jogos em andamento pelo Campeonato Brasileiro, jogo finalizado, Figueirense 0, Sport Recife 1, esse jogo no Orlando Scarpelli em Florianópolis. Nos jogos que iniciaram às 20h30, Atlético Mineiro 3, América 1, Atlético Paranaense 1, Juventude 0 na Arena, o gol você viu agora há pouco com a gente. Às 21h45 temos Internacional e Corinthians no Beira-Rio, Náutico e Cruzeiro nos Aflitos e São Paulo e Fluminense no Morumbi. Essa 12ª rodada será complementada amanhã com 3 jogos às 20h30. Goiás e Grêmio, Flamengo e Paraná e Palmeiras e Santos. O jogo entre Botafogo e Vasco, 4-0 para o Botafogo, foi antecipado para o dia 14 de junho, portanto já disputada essa partida. O Botafogo folga na rodada. O Botafogo que é líder do campeonato, 24 pontos. O Goiás vem na segunda colocação com 19, mesma pontuação do São Paulo, que é terceiro. Palmeiras é o quarto com 18, o quinto é o Sport Recife 17, Vasco também 17, Figueirense 17, o Grêmio é o oitavo com 17 pontos. O nono é o Cruzeiro com 16, o 10º o Paraná com 16, o América, ou melhor, o Atlético Mineiro é o 11º com 16 pontos, mesma pontuação do Atlético Paranaense na 12ª colocação. Com 14 pontos, 13º o Santos, o Internacional 14º, o Fluminense 15º e o Corinthians 16º colocado. Na zona de rebaixamento, 17º Juventude com 11, 18º Flamengo 8, Flamengo com 2 jogos a menos, o 19º é o América de Natal, 7 pontos, mesma pontuação do Lanterna Náutico, 7 pontos. O artilheiro do campeonato, lembrando, é Josiel do Paraná Clube, ele tem 10 gols até agora. O Corinthians não veio para campo, o Internacional segue esperando. O comentarista do Premier Futebol Clube do PFC Internacional nessa noite é Maurício Saraiva. O que você espera de Internacional e Corinthians? 2 times aí que acumulam entre si 7 títulos nacionais. Maurício, boa noite. Boa noite, Marco, e a todos que estão conosco. São gigantes do futebol brasileiro. O que o Internacional faz em relação à escalação é uma bobagem. Ou isso, ou aquilo, ou aquele outro não dá jogo para o Internacional. Mas a escalação em si é boa. Magal pelo lado é um jogador mais eficiente do que quando atua pelo meio, onde lhe falta criatividade. De Paraná é de seleção sub-20, tem qualidade. O Internacional pode sim, a partir dessa escalação, jogar e vencer. Luciano Calheiros no gramado do estádio Beira-Rio, o Internacional segue esperando pelo Corinthians. Exatamente, os jogadores já batem bola aqui no campo e aí vamos chegar aqui para tentar ouvir o Alexandre Pato, que hoje vai jogar com essa dupla aí, né? O Yarley e o Christian, é a primeira vez que ele joga nessa situação. Vamos ouvir aqui o Pato.
Pato, como é que vai funcionar exatamente o posicionamento de vocês três? Estou de volta, fico feliz de voltar com essa torcida maravilhosa e agora jogar o futebol e sair com uma vitória. Como é que vai funcionar você, tendo o Yarley e o Christian de parceiros, a tua função vai sair mais da área, vai cair mais pelos lados? Trabalhar pelos lados e em direção ao gol. Tá certo, aí Alexandre Pato explicando mais ou menos como é que vai funcionar esse posicionamento quando nesse momento o Corinthians entra em campo aqui, Marcos, saudado pelo torcedor que comparece em bom número, torcedor do Corinthians. Deixa eu ver o Christian aqui. Christian, você é o mais centralizado, fica mais na área, e Yarley e Alexandre Pato mais de movimentação, né? Essa é a função, né? A gente vai procurar, na hora de ter a bola, jogar, e eles vão aproximar, e na hora que a gente perder a bola, eles recuam um pouco mais para ajudar na marcação. Essa formação foi treinada desde quando? A gente conversou bastante na possibilidade de fazer isso, e a gente não treinou muito na realidade, mas com o empenho de todo mundo, vontade, a gente consegue fazer um bom jogo. Tá legal, obrigado ao Christian. Marco? Valeu, Luciano Calheiros, o Corinthians já em campo, você vê que o capitão Betão cumprimenta ali o capitão Yarley do Internacional. Vamos para as escalações dos dois times, o Internacional do técnico Alexandre Galo. Tem 11 jogos, 4 vitórias, 2 empates, 5 derrotas na competição. O Inter vem para campo com Klemer, número 1, 2 Magal, 3 Índio, 4 Sidney e 6 Marcão na defesa. Meio campo 5 Gi Paraná, 8 Edinho, 7 Pinga, 10 Yarley, o capitão da equipe. No ataque, 11 Alexandre Pato e 9 Christian. Esse é o time do técnico Alexandre Galo. Do outro lado, o Corinthians, do Paulo César Carpegiani, gaúcho, 58 anos. O Corinthians em 10 jogos, 3 vitórias, 5 empates, 2 derrotas na competição. Vem para campo com o goleiro Felipe. A defesa 25 Fábio Ferreira, 14 Zelão, 3 Betão. Meio campo 2 Edson, 21 Bruno Otávio, 15 Marcelo Oliveira, 8 Rosinei, 10 William, o Rosinei tem a 8, no ataque 7 Everton Santos e 9 Finazzi. Esse é o time do Corinthians, o técnico Paulo César Carpegiani. Arbitragem para Internacional e Corinthians, 12ª rodada do Brasileirão 2007. O árbitro é Luiz Antônio Silva Santos, 36 anos, do Rio de Janeiro, auxiliado por 2 assistentes também no Rio de Janeiro, Dibert Pedrosa Moisés e Jorge Luiz Campos Roxo, os auxiliares de Luiz Antônio Silva Santos, o árbitro do jogo. Maurício Saraiva, o técnico do Internacional, coloca um time totalmente diferente com relação à última rodada, e o Christian acabou revelando tudo ali. Não treinamos essa formação. Foi muito conversado, disse ele. E é assim que o Internacional pretende, com mais qualidade, ganhar do Corinthians, que por sua vez também tem qualidade do meio para frente. A volta do William da seleção sub-20, a presença do Rosinei, Everton chegando para jogar em complemento ao Finazzi, que é centralizado. O jogo promete ser bom. A bandeira do Internacional no estádio Beira-Rio, que é muito conhecido em todas as transmissões, aparece, está em meio mastro. O Internacional joga de luto, assim como o Corinthians nessa noite no estádio Beira-Rio. O presidente do Internacional no biênio 98-99, Paulo Rogério Amoretti Souza, tinha 60 anos de idade, estava ligado ao clube há mais de 15 anos, faleceu na noite passada num acidente de avião no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Nesse momento, vamos observar um minuto de silêncio, homenagem póstuma a Paulo Rogério Amoretti. Notícias na data de ontem em acidente aéreo. Todos nós, colorados, agradecemos publicamente o trabalho. O árbitro autoriza Luiz Antônio Silva Santos. Começa a 12ª rodada do Brasileirão 2007 para Internacional e Corinthians no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Observamos um minuto de silêncio, homenagem póstuma a Paulo Rogério Amoretti Souza e também a todas as vítimas que estavam a bordo do voo da TAM no Airbus 320, que acabou se acidentando no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Tentativa do Internacional com Christian no canto, grande defesa de Felipe. O Inter chegou bem com o Pato levantando para Christian. Felipe foi buscar e salvou o Corinthians no comecinho do jogo. Aí o goleiro Felipe, 23 anos, 1,90 m, ele é do Rio de Janeiro, ficou sentindo depois da queda o Felipe. Grande defesa de Felipe no comecinho do jogo em Porto Alegre. O Inter tenta com Christian mais uma vez. Pato tenta pegar, sobra, Zelão conseguiu cortar. Na sequência, a falta cometida pelo Gi Paraná.
Princípio de jogo muito movimentado em Porto Alegre. O Inter chegou neste lance. A bola foi pro Christian e o Felipe foi buscar. Que defesa maravilhosa do bom goleiro Felipe. Fez um grande campeonato paulista pelo Bragantino. A primeira tentativa funcionou exatamente como no papel, né? O Alexandre Pato na ponta fazendo o cruzamento. O Christian por dentro cabeceando. Impediu o goleiro de fazer o gol Internacional com essa defesa excelente. Na história do Campeonato Brasileiro, 42 jogos no enfrentamento de Internacional e Corinthians. 10 vitórias do Inter, 13 vitórias do Corinthians, 19 empates. Mesmo número de gols marcados de lado a lado. 45 do Inter, 45 do Corinthians, que chega na área do Internacional. Klemer deixou escapar, foi buscar de novo ali na frente do Finazzi. Olha o goleiro Klemer. Sai para o jogo o time do Corinthians. O Edson chegou antes do Christian. Dividiu a bola ali o Yarley. O Edson conseguiu bater para cima. Na sequência o Zelão tirou. Buscou a participação do Finazzi. O Índio chegou junto dele. E a sobra do Sidney. Sai para o jogo o time do Internacional. Ligação direta do Sidney. O corte foi do Fábio Ferreira. O Inter retoma a bola com o Ji-Paraná. Este é o Pinga. Sai para o jogo Edinho. Vai buscar o espaço ali atrás com o goleiro Klemer. Passamos de 2 minutos de jogo no estádio Beira-Rio em Porto Alegre. São as emoções da 12ª rodada do Brasileirão 2007. 0 Internacional, 0 também Corinthians. Aí o Yarley vem buscar o jogo, é o capitão do Internacional. Fica marcado ali pelo Zelão. Olha a escapada aí. Na tentativa do Magal. Magal jogando improvisado de lateral direito no time do Internacional. Aí o Finazzi tenta buscar a jogada ali para a esquerda na participação do Bruno Otávio. E o lateral favorece a equipe do Corinthians. O árbitro Luiz Antônio Silva Santos havia marcado falta nessa chegada do Corinthians pela esquerda. Magal fica ali na marcação, não deu trégua não para o Bruno Otávio. E ele mesmo bate o lateral para o time do Inter. Este é o Índio. 32 anos, 1,80 m, ele é paulista. Vem buscar jogo o Yarley, sempre marcado pelo Betão. O Inter tenta articular a jogada com o Índio. Este é o Pinga. Chamou para a perna esquerda a participação do Ji-Paraná. Aí o Zelão conseguiu pegar a sobra. Tenta buscar o Everton. Apareceu o corte do Marcão. A sobra fica com o time do Corinthians. Bateu para trás o Bruno Otávio. E o Zelão mandou para frente. Conseguiu raspar de cabeça ali o Sidney. O Everton pegou a sobra. Tentativa do Finazzi, melhor pro Edinho. Contra-ataque do Inter agora com o Pinga. Ele tenta ligar a jogada com o Alexandre Pato. Vai pra cima dele o Fábio Ferreira. Ainda o Pato, o Fábio ficou. Jogada do garoto do Internacional. Pato na perna direita, pegou muito mal. Premier Futebol Clube Brasileirão 2007. Série especial estilo Sporting. Para quem dirige por esporte. Primeira jogada do Pato, você reviu aí, ficou se lamentando o Pato. Pô, peguei mal na bola. Passamos de 4 minutos de jogo. 0-0 Internacional e Corinthians. 12ª rodada do Brasileirão 2007 no Beira-Rio em Porto Alegre. Jogo finalizado por esta rodada. Vitória do Sport Recife em Florianópolis. 1-0 sobre o Figueirense. Jogos em andamento. Atlético Mineiro 3, América de Natal 1, Atlético Paranaense 2, Juventude 0. São Paulo 0, Fluminense também 0. Vem para o jogo Internacional com o Sidney. Sidney recentemente completou 18 anos. Este é o Índio. Ligação direta buscando o Christian. Fica bem marcado ali pelo Zelão. Christian fica se lamentando com o árbitro Luiz Antônio Silva Santos, porque nesse lance aí o Christian diz que não fez falta em cima do jogador do Corinthians. Foi a segunda vez, Marco, que o Internacional tentou fazer a ligação direta, que é rigorosamente ineficiente na grande maioria das vezes em que é tentada. Uma foi o Índio, outra foi o Sidney, o que ajuda a marcação corintiana. Até agora o Corinthians não conseguiu encaixar uma jogada de velocidade, é muito cedo no jogo, é verdade, mas uma jogada de velocidade para privilegiar o Everton ou o William. O Inter marca no campo do Corinthians. Mais um lance favorecendo o time do Corinthians. Luiz Antônio Silva Santos, 36 anos, apontou falta nesse lance aí do Índio com o Finazzi. Falta favorecendo o time do Corinthians. E agora sim, viu, Marco? O Galo já está um bom tempo gritando aqui pro Pato, gritando pro Iaro, para os dois inverterem, mudarem a posição. Né? O Pato
deve cair do lado direito e Yarley deve ser o jogador aberto aqui pelo lado esquerdo. Pelo menos é o que vem pedindo o técnico Alexandre Galo. Vamos para 6 minutos de jogo. Barreira do Internacional. O Klemer está preocupado e o Corinthians tem a bola parada. 0-0 no Beira-Rio. Olha como a distância aí. O Bruno Otávio pode bater a falta. A bola vai no chute direto para a linha de fundo. Apenas tiro de meta para o Klemer fazer a cobrança. A tentativa foi do William. Aí o garoto, o William, 18 anos, 1,74 m. Ele é paulista, estava na seleção sub-20 disputando o Mundial do Canadá. Companheiro de Alexandre Pato, jogador do Internacional. Sai para o jogo o time do Internacional, que tem muitos desfalques para esse jogo, Luciano Calheiros. Tem sim, o Helder Grande e o Alex, que nem viajaram no final de semana para Natal porque sentiam dores musculares, foram poupados, né? E aí voltariam nesse jogo contra o Corinthians. Só que as dores continuaram e os dois acabaram sendo vetados. Além desses dois, tem o Fernandão, tem o Rubens Cardoso, dois jogadores que devem voltar a treinar com bola somente no fim do mês. Saiu jogando errado, o Klemer pintou a chance com o Everton para o time do Corinthians, ele tenta o chute, Klemer conseguiu pegar, a sobra com o William, tenta a finta, o William perdeu a jogada na antecipação ali, conseguiu tirar o Ji-Paraná, e aí o contra-ataque do time do Internacional, pinga, ligou Alexandre Pato, ele chegou cometendo falta, o árbitro mandou seguir. Luiz Antônio Silva Santos não entendeu como falta do Pato, ele conseguiu pegar essa bola aí. Na sequência foi derrubado pelo Betão. Ji-Paraná tenta a jogada. Ji-Paraná atuava no Corinthians, está no Internacional. Passe errado do Magal. Maurício, não houve falta do Pato no lance contra o Betão? Houve falta do Pato sim, e antes houve mais uma lambança do goleiro Klemer, que tem uma dificuldade impressionante de sair jogando com os pés. Ele depois fez uma defesa espetacular para resolver um problema que ele mesmo havia criado ao sair jogando errado com os pés de novo. 0-0 no Beira-Rio. Jogo finalizado, Figueirense 0, Sport Recife 1. O Atlético Paranaense vai vencendo o Juventude 2-0 na Arena em Curitiba. O Atlético Mineiro vai batendo o América 3-1 no Mineirão. Sai para o jogo o time do Internacional com o Marcão. E em Recife, nos aflitos, Náutico 1, Cruzeiro 0. Thales fez o gol da equipe do Náutico. Logo no comecinho do jogo, aos 2 minutos, o Náutico saiu na frente do Cruzeiro. Botafogo é o líder do campeonato, 24 pontos. O São Paulo é o vice-líder, 20 pontos. Goiás 19, Palmeiras 18, são os 4 primeiros. E o Inter chega com o Yarley. Chamou para a perna direita, tenta a conclusão. Pintou o corte ali do Fábio. Fábio Ferreira conseguiu cortar. Aí o Pinga pegou a sobra. Apenas o tiro de meta para o goleiro Felipe fazer a cobrança. O Pinga ficou se lamentando. Vamos aproveitar para dar uma olhadinha no segundo gol do Atlético Paranaense na Arena em Curitiba. Ferreira insiste na pressão. Chega Edno, bate pro gol. Ela cruzou, sobrou, bateu! Gol! Jean Carlos, segundo gol da equipe do Atlético Paranaense. O primeiro foi do Alex Mineiro, que agora tem 7 gols na competição. Vice-artilheiro junto do Dodô. 2-0 para o Atlético Paranaense contra o Juventude, que está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Os 4 últimos, Juventude 11, Flamengo 8, América 7 e Náutico 7. O Náutico, com a vitória parcial, vai melhorando a sua situação no campeonato, mas não sai da zona de rebaixamento. Mais uma falta sobre o William. Olha o lance aí. O William enfrentou ali a marcação, acabou caindo no toque do Yarley. Sai para o jogo o time do Corinthians. Placar de 0-0 no Beira-Rio. São as emoções da 12ª rodada do Brasileirão 2007. Aí o Inter sai para o jogo com o Marcão. Enfrenta a marcação do Everton. Everton Santos ficou ali. Agora a bola ficou no Yarley. Ele enfrentou o Edson. Conseguiu o toque por dentro buscando o Christian. Apareceu a cobertura dali do Betão para tirar. Este é o Índio. O Inter tenta buscar o jogo pelo meio. O Magal se apresenta. O Edinho está lá do outro lado. Aí por cima aparece Edinho. Tenta a jogada contra a marcação ali do Bruno Otávio. Conseguiu passar o Edinho. Jogou do outro lado buscando o Yarley. Bom passe do Edinho. Yarley em direção à área do Corinthians. Enfrentou o Edson. Tocou para o meio do gol. Felipe teve que buscar essa bola. Veio com muita curva. Felipe conseguiu a defesa. A bola foi para a linha de fundo. Primeiro escanteio do jogo. Primeiro escanteio do Internacional. Olha a defesa do Felipe. O Yarley pegou de surpresa de longe e o Felipe foi buscar. Escanteio para o Inter, cobrança de Yarley. Vamos para 11 minutos desse primeiro tempo. Pinga chegou juntinho de Yarley. Pode pintar uma jogada ensaiada do Internacional. Pinga só rolou
E o Yarley pegou de novo. Mandou para a área do Corinthians. Do outro lado, tenta a jogada ali. O Índio jogou para o meio. Conseguiu o corte para tirar dali o Marcelo Oliveira. Sobra fica com o time do Corinthians. Tentativa do William buscando o Rosinei. Passagem do Rosinei. E boa ali sobre o Índio. Ele conseguiu jogar do outro lado. O Everton Santos em direção à área do Internacional. Rolou para o meio. O Rosinei estava à frente. O assistente número 1, Dibert Pedrosa Moisés, flagrou aí o impedimento no ataque da equipe do Corinthians. Estava impedido, Maurício? Bem impedido, bem à frente. E o Corinthians, Marco, que deve ganhar 2 reforços aí para a sequência do Campeonato Brasileiro. Um deles, o Vampeta, né, que vinha treinando há 2 meses já com esse grupo e sendo avaliado, né, pela comissão técnica. O Vampeta foi aprovado e assinou o contrato até o fim do ano. Ainda não tem data de estreia para estrear, mas vai ficar à disposição já na próxima semana do técnico Paulo César Carpegiani. Outro é o Gustavo Neri, que estava na Espanha, tem contrato com o Corinthians até 2009, depois desse ataque. Tentativa do Gi Paraná para o Christian, retoma tudo o time do Corinthians, sai com o Marcelo. O Gustavo Neri acabou retornando da Espanha, ele estava no Zaragoza, e aí vai treinar também no Corinthians a partir de terça-feira. Mesmo procedimento do Vampeta, né? Será avaliado pela comissão técnica, mas provavelmente deverá ser aproveitado, deverá ser inscrito para disputar o Campeonato Brasileiro. O Gustavo Neri, que também interessa ao Grêmio. A bola vai para o Christian na área do time do Corinthians. Zelão conseguiu fazer a cobertura. Felipe tem a bola. O Gustavo Neri tem contrato com o time do Corinthians até 2009. O jogo é muito bom, Marco. O jogo tem alternâncias ofensivas. O Corinthians começa a encontrar espaço, até porque o Internacional joga aberto, troca passes, marca a frente. Já tem 2 chances de gol em grandes defesas do Felipe. O Klemer fez uma grande defesa numa lambança que ele próprio criou. O Everton chutou, quase gol do Corinthians. Jogo de poucas faltas, jogo bom de ver. 0-0 no Beira-Rio. Aí o banco de reservas do Internacional. O Internacional que tem no banco de reservas jogadores à disposição para o técnico Galo. São eles Renan, goleiro, Diego Hidalgo, Wellington Monteiro, Roger, Luciano Henrique e Adriano. Sai para o jogo o time do Internacional com o Edinho. Chegamos a 13 minutos de jogo, primeiro tempo no Beira-Rio, em Porto Alegre. 0-0 o placar do jogo. Clássico do futebol brasileiro. Já decidiu o campeonato em 1976. Naquela oportunidade, jogo único, o Inter fez 2-0 do Corinthians e ficou com o bicampeonato. Aí o banco de reservas do Corinthians. Marcelo goleiro, Clodoaldo, Dinelson, Bruno Bonfim, Cadu, Moradei e Wellington. Banco de reservas do Corinthians à disposição do técnico Paulo César Carpegiani. Que tá em casa, né, mano? Ele nasceu em Erechim e foi revelado pelo Internacional como jogador, Luciano. Exatamente, conquistou aí 2 campeonatos brasileiros pelo Internacional na década de 70, depois se transferiu para o Rio de Janeiro, foi jogador e treinador do Flamengo, mas fica muito à vontade aqui no Beira-Rio, o torcedor gosta muito do Carpegiani. Paulo César Carpegiani. Vem o Corinthians com o Rosinei, vai bater, Rosinei, bateu sim, à direita do gol do Klemer. Premier Futebol Clube Brasileirão 2007. HSBC Investimentos. Você vai se apaixonar pelo mercado financeiro. Você viu o técnico Paulo César Carpegiani. E aí vem o Internacional buscando o jogo com o Marcão. Tenta a ligação direta para o Christian. Fica marcado pelo Fábio Ferreira. Bruno Otávio mandou para cima e o lateral é do Inter. Em Porto Alegre, pelo Campeonato Brasileiro, Internacional e Corinthians disputaram 20 partidas, 6 vitórias do Inter, 2 vitórias apenas do Corinthians e 12 empates. A última vitória do Internacional em Porto Alegre foi em novembro de 2004, 3-0. A última vitória do Corinthians foi em novembro de 2001, 2-0. No último jogo em Porto Alegre, placar de 1-1 em setembro de 2006. Aliás, em 2006, o Internacional venceu o jogo de São Paulo e empatou o jogo de Porto Alegre. Foi 1-0 para o Internacional em São Paulo e 1-1 em Porto Alegre. Sai para o jogo mais uma vez o time do Inter. Passamos de 15 minutos desse primeiro tempo. Você viu que o Pinga foi se posicionar. O Marcão está mandando todo mundo ir para a área. Seus companheiros, obviamente, ele não quer que tenha jogador do Corinthians para atrapalhar, mas é isso que os jogadores do Corinthians fazem. Tentativa do Pato, o Christian jogou para o Pato, conseguiu o corte ali o Betão. Na sequência corre atrás da bola para tentar tirar do jeito que dá aí o Marcelo Oliveira. Jogou para frente, a bola voltou para o time do Inter com o Magal. Olha aí o Magal, consegue fazer o passe para o Pinga.
Pinga vira o jogo buscando o Yardley de cearense para cearense. Aí o Yardley chamou para a perna direita, vai no chute Yardley, apenas o tiro de meta para o Felipe. Yardley olha para cima e fica pensando, o que eu fiz? Ele bateu muito embaixo da bola, a gente está revendo aí. Apenas o tiro de meta para o Corinthians. E o Yardley se lamentando, o capitão do Internacional foi cumprimentado pelo Marcão na passagem. Marco, toda vez que Internacional ou Corinthians jogam com a bola no chão, tentando a aproximação e a troca de passes, eles se tornam perigosos. Mas o Internacional, que é quem mais tem a posse da bola, alterna os momentos em que trama e tenta chegar à frente com sucesso, com outros lances em que simplesmente rifa a bola da defesa para o ataque, facilitando para a defesa corintiana. O Inter tenta chegar com o Yardley novamente. A distância, o Edson fica na marcação. Vem o Yardley, tenta a finta e ganha do Edson, vai na linha de fundo, Yardley rolou a bola e o Edson estava ali para pegar sobra para o time do Corinthians. Rapidamente o Corinthians tenta o contra-ataque, aí o William passou legal pelo Marcão, ainda o William, Everton acompanha do lado direito, pelo meio o Finazzi também está lá, Sidney chegou em cima do Everton, levantou bola, Everton e jogou para fora. Aí o técnico Paulo César Carpegiani acompanhando o lance do garoto do Internacional, 18 anos, Sidney. Bola para o time do Corinthians. Você está vendo aí o Edson, ele vai bater o lateral. Everton Santos jogou novamente com o Edson, passou pelo Marcão, tenta a finta no Pinga, vai levando o Edson, aí o William limpou o lance ali pelo meio, Bruno Otávio conseguiu o toque, era o Marcelo, a bola foi pro Everton, não tem impedimento não, tentativa do Everton, foi no fundo, manda para a área do Internacional, Finazzi de cabeça e debaixo do gol, Marcelo Oliveira conseguiu jogar para fora. Fica sorrindo o Marcelo, fica se lamentando o Carpegiani. Este lance aí, ó. Olha como a bola chega limpinha, sem impedimento. O Marcão aqui embaixo do vídeo dava condição. E o Marcelo Oliveira errou o gol de dentro do gol. Bola alta demais para ele, né, Marco? Ele não conseguiu cabecear com a testa, ele cabeceou com o coco da cabeça. Mas o Corinthians acaba de ter a sua segunda oportunidade de gol. O Internacional já tinha duas. A igualdade do jogo é isso. Os dois times conseguem espaços para furar a defesa adversária. O Atlético Paranaense faz o terceiro gol no Juventude, 3-0. Dinei fez o terceiro gol do Atlético. O Juventude vai perdendo mais uma no campeonato e fica na zona de rebaixamento. Atlético Mineiro 3, América 1, Atlético Paranaense 3, Juventude 0, São Paulo 0, Fluminense 0, Náutico 1, Cruzeiro 0. Lembrando que o Figueirense foi derrotado pelo Sport, 1-0, jogo já finalizado. Vem para o jogo o time do Corinthians. São as emoções da 12ª rodada do Brasileirão 2007. O Internacional venceu o título brasileiro em 75, aí a torcida do Internacional, 76 e 79. Você está vendo o técnico Galo. Corinthians campeão em 90, 98, 99 e 2005. O Internacional foi vice em pontos corridos em 2005, perdendo o título para o Corinthians. Corinthians que chega ao ataque mais uma vez. Você está vendo que o Finazzi é marcado pelo Sidney. Finazzi tem 1,84 m, o Sidney tem 1,85 m. Edson bate a bola buscando o Finazzi. Sidney fica ali juntinho dele, ó. Não dá espaço não. Aí o Rosinei se apresenta, vai para cima do Marcão, é o Corinthians quem ataca. Olha o Marcão por baixo, conseguiu dar o bote e tirar a bola do Rosinei. Aí o Pinga tentou ligar o Yardley, foi mais esperto o Fábio Ferreira. O Corinthians vem com o Edson. Aí o William se livrando da marcação do Ji-Paraná. Foram companheiros de seleção sub-20 no Canadá. O Brasil perdeu a vaga para a Espanha nas oitavas de final e ficou de fora do Mundial Sub-20. Que tinha também Alexandre Pato. Aí está ele com a bola. Jogada do Alexandre Pato. Recebeu do Magal. Foi para cima ali da marcação. Acabou perdendo. Perdeu para o Betão. Este é o Rosinei. Conseguiu boa finta para cima da marcação do Ji-Paraná. Participa da jogada o Finazzi. Mais uma vez Rosinei. Rosinei que interessou ao Internacional até recentemente. Tentativa do William para cima do Magal. Olha como o Índio também fica à distância cercando o jogador do Corinthians. Aí aparece Bruno Otávio, conseguiu o toque para dentro da área do Internacional, a sobra do Índio. Vamos chegando a 20 minutos de partida. Bola para o Pato, ele contra o Betão, experiência do Betão, 23 anos, 1,81 m, capitão do Corinthians. Fica com a bola Betão. E ainda sobre esse interesse do Internacional no Rosinei, Marco, o Internacional inclusive chegou a tentar incluir o Márcio Mossoró numa troca, o Corinthians acabou não aceitando. O Márcio Mossoró que vem treinando normalmente no Beira-Rio depois desse ataque. A bola foi para o Yardley, do Pinga para o Yardley. Ele enfrenta a marcação do Edson, chamou para a perna direita, pode até bater dali. Tentou cruzamento buscando o Christian. O corte foi do Fábio Ferreira.
O Márcio Mossoró, Marco, vem treinando normalmente, aliás, vem treinando inclusive bem, aqui junto com os titulares, enfim. Só que ele acabou conversando com o Galo, né? Já que não há interesse do Internacional em utilizá-lo nesse Campeonato Brasileiro, o Mossoró acabou pedindo para ficar fora, né, das partidas, para não estourar aquele limite, para que possa, quem sabe, se transferir para um outro clube ainda nesse Campeonato Brasileiro. Pelo menos é o objetivo do Márcio Mossoró. Você viu a falta para o Corinthians e a galera do Inter ficou na bronca, assim como o técnico Galo, com a marcação do árbitro Luiz Antônio Silva Santos do Rio de Janeiro. Vem o Corinthians no toque de bola. Jogo muito movimentado no Beira-Rio, em Porto Alegre. Tentativa do Everton ali pelo meio, buscando o William. O corte foi do Sidney. Sobra do Rosinei. O William recebe mais uma vez contra o Marcão. Olha como o Marcão chega para cima, acerta ali o bandeirinha. E o lateral favorece a equipe do Corinthians. Permanece no ataque o Corinthians. Corinthians que fora de casa tem 4 jogos, 2 vitórias, 1 empate, 1 derrota. Marcou 7 e sofreu 4 gols. O Inter em casa, 6 jogos, 3 vitórias, 1 empate, 2 derrotas. Marcou 8 e sofreu 6 gols. Agora é um impedimento desse lance aí. Jogada favorecendo o time do Internacional. O Rosinei é um jogador muito interessante, porque na sua movimentação ele consegue se desmarcar e virar opção de passe para os jogadores que têm a posse de bola ou no meio ou mesmo na defesa e desnortear a própria marcação do Internacional. E o trabalho de meio da equipe do Corinthians é melhor do que o do Inter. Tem mais gente jogando no meio campo do Corinthians do que do Internacional. Por isso, às vezes, o Internacional equivocadamente apela para a ligação direta. Vem para o jogo o time do Inter com o Ji-Paraná. Esse é Alexandre Pato contra o William. Pato se atrapalhou ali um pouquinho e o árbitro apontou falta do Edson para cima do Pato. Para desgosto aí do técnico Paulo César Carpegiani. O Atlético Paranaense faz o 4º gol no Juventude. Atlético Paranaense 4, Juventude 0. Gol de Evandro na Arena em Curitiba. Você vê a torcida do Internacional fazendo festa no Beira-Rio em Porto Alegre. Vem para o jogo, Marcão, ele enfrentou o Edson, ficou no chão e agora a falta favorece o time do Inter mais uma vez. Premier Futebol Clube Brasileirão 2007. Telefônica, assine Duo, Speed mais ligações locais sem limite. Passamos de 23 minutos, você está vendo a câmera de trás do gol do goleiro Felipe. O Inter vai bater falta com o Pinga. Apenas o Rosinei na barreira. E aí o Sidney dentro da área do Corinthians. Falta para o Internacional, autoriza o árbitro. Pinga levantou lá no meio da área. Conseguiu cortar a defesa do time do Corinthians com o Zelão. Sobra para o Everton Santos, contra-ataque do Corinthians. Bruno Otávio acompanha juntinho dele. Aí o Corinthians vem tentando imprimir uma certa velocidade. O Internacional desmancha tudo com o Edinho. E vai para cima do Bruno Otávio. Bruno pediu falta, o árbitro estava pertinho do lance e mandou seguir. Sobra fica com o time do Internacional. Yardley descolou o Pinga. Ji-Paraná acompanha a jogada. Aí o Ji-Paraná tentou com o Christian. O Pato está pelo meio. O Christian ficou na marcação do Zelão. O árbitro Luiz Antônio Silva Santos apontou falta do Zelão no Christian. Depois desse lance aí, ó. Mais uma vez para você, por outro ângulo. A falta favorecendo o time do Internacional. Mais uma vez a bola parada favorecendo o time da casa. Ao fundo, a torcida do Inter faz a festa com bandeiras e sinalizadores no estádio Beira-Rio em Porto Alegre. São as emoções da 12ª rodada do Brasileirão 2007. Inter e Corinthians com 14 pontos. Ainda não deslancharam no Campeonato Brasileiro. Você está vendo Alexandre Pato, Ji-Paraná pertinho dele. Ji-Paraná que é jogador do Corinthians, era jogador do Corinthians e veio para o Internacional. Tem 20 anos, 1,72 m. Falta para o Ji-Paraná na perna esquerda, carimbou a marcação do Finazzi. A bola volta para o time do Inter. Aí o Alexandre Pato contra o Rosinei. Tentou fazer o passe para o Marcão. Sobra ali com o Betão, ele ficou no chão, o árbitro mandou seguir. Na verdade deu a falta favorecendo o time do Corinthians. Aí o Betão, ele vai levantando, é o capitão do Corinthians. Sessão Intergol está perguntando para você nessa semana. Tá, na verdade, oferecendo para você. Você pode escolher os jogos que você quer rever e gravar da sessão Intergol, votando através do site www.pfc.tv ou pelo controle remoto se você está no Brasil. São 3 opções. Opção A, Palmeiras. Opção B, Vasco. Opção C, Cruzeiro. 31% para o Palmeiras, 35% para o Vasco e 34% para a equipe do Cruzeiro. São 3 opções. Você pode votar da sessão Intergol. Participe da sessão Intergol.
Mais uma tentativa do Corinthians. O Edson ficou na marcação, perdeu para o Ji-Paraná. E aí o Yarley tenta arrancar ali pela esquerda. Bola volta para o Pinga. Ele articula a jogada para o time do Inter. Abertura para o Magal. Aí o Magal, que é jogador do Guaratinguetá, emprestado ao Internacional. Ele renovou o contrato nessa semana porque interessava ao futebol árabe. Aí o Magal pegou a sobra, rola na frente para Christian, de novo com o Magal, tá na área do Corinthians, o árbitro à distância acompanhou, o Galo pediu pênalti e a bola fica com o time de São Paulo. Antes do replay, quero dizer que tive a mesma sensação do árbitro, não houve nada. Desconta o América de Natal, o Atlético Mineiro fazia 4, o América de Natal tem 4-1 pro Atlético Mineiro contra o América de Natal. Marcou. Luciano Calheiros. Tá chegando a chuteira nova do Pato aqui, ó. Passagista Bainha do Internacional vai deixar aqui na beira do campo. O Pato já há algum tempo vinha reclamando da chuteira. Vai trocar. Mas estava esperando chuva o Pato. Corinthians tenta a jogada para a área do Internacional. Você está vendo aí a chuteira para o Alexandre Pato. O Everton Santos estava por ali. O Sidney jogou para fora. E o primeiro escanteio do Corinthians no jogo aconteceu neste lance. Olha como o Klemer fica ali. Essa câmera de trás do gol mostra para você o posicionamento dos jogadores na área do Internacional. E aí o William, que vai bater o escanteio. Ele olha lá para a área do Internacional, a distância. Vai para a bola o William. Jogou rasante, o Christian conseguiu cortar. Sobra pode ficar ali com o Pinga. Contra ele também o Marcelo Oliveira. Na sequência o Edson jogou para fora. Premier Futebol Clube Brasileirão 2007. Visa, porque a vida é agora. Décima segunda rodada do Brasileirão 2007. Mais uma tentativa do Corinthians. Sidney chegou antes do Finazzi. Ele é o marcador do Finazzi. Tem que voltar o jogo na frente da área do Inter. Ali dentro, o Índio sai para o jogo. Atlético Mineiro 4, América de Natal 1, Atlético Paranaense 4, Juventude 0, São Paulo 0, Fluminense 0, Náutico 1, Cruzeiro também 1. O Cruzeiro empata o jogo nos aflitos. Jogo finalizado, Figueirense 0, Sport 1. É o começo da 12ª rodada do Brasileirão 2007. Nesta quarta-feira, complemento com 3 jogos na quinta. E o Inter vem com o Ji-Paraná. Tentativa com o Magal. A marcação foi do Rosinei para cima dele. Conseguiu levar vantagem o jogador do Inter. Magal bateu contra a marcação do Bruno Otávio. Sobra do William para o time do Corinthians. Limpou bem o Edinho. Ainda o William foi costurando ali pelo meio. A ligação para o Everton Santos. O Marcão corre. Quem chega primeiro, Marcão ou Everton Santos? Marcão acompanhou e o tiro de meta favorecendo o time do Inter. Aí o Carpegiani só acompanhando. Vamos aproveitar para ver o 4º gol do Atlético Mineiro contra o América de Natal. Ou melhor, do Atlético Paranaense contra o Juventude. O juiz Ferreira levanta para o Evandro. Vamos para 29 minutos de jogo. O Atlético Paranaense vai vencendo o Juventude 4-0. O Atlético Mineiro vence o América de Natal 4-1 no Mineirão. Os dois Atléticos vão vencendo na rodada. E o time do Inter tem mais uma bola parada. Pinga fica à distância. O Edinho levanta meio que mancando por ali. E sai do lance. É o Pinga quem bate a falta. A bola vai para frente da área do Corinthians. Acompanhou do outro lado ali o Bruno Otávio. E o Inter tem mais um escanteio no jogo. Olha como o Índio ficou ali na área. O Zelão acompanhando. E o Christian está esperando a cobrança de escanteio. 2 escanteios para o Internacional. 1 escanteio para o Corinthians na partida. O goleiro Felipe está preocupado. E aí, o aquecimento do Wellington Monteiro. O Pinga levanta a bola na área do Corinthians. Tentativa do outro lado do Marcão. Vai bater, Marcão. Bateu prensado contra a marcação ali. Conseguiu um lateral para a equipe do Internacional. O Betão estava fechando o chute do Marcão. Vamos para 30 minutos. Você viu agora há pouco o 3º gol do Atlético Paranaense contra o Juventude. Já o 4º gol para você. E o Inter chega na área do Corinthians mais uma vez. Agora vai sobrando para o Christian na linha de fundo. É o 3º escanteio para a equipe da casa. Olha aí o Christian. Só acompanhou ali o lance. E o Inter vem mais uma vez na bola parada para a área do Corinthians com o Yarley. Olha o Yarley ajeitando a bola. O jogador mais experiente desse time do Internacional. O Yarley tem 33 anos. Conseguiu jogar para o Christian. Antes ele apareceu ali cortando o Zelão. Betão complementa a sobra do Internacional com o Pato. Abertura para o Yarley.
Tentou enfrentar a marcação do Edson. Ainda Yarley chamou para a perna direita, bateu contra o Edson. A bola volta para o time do Corinthians. Finazzi tenta ligar o William ali pela direita. O William não alcança a jogada. E o lateral favorece o Inter. Agora, Maurício, é que o Edinho tá sentindo, viu, Maurício? Sim. Por isso tem 2 jogadores aqui no aquecimento, o Wellington Monteiro e o Diego. Aí o Diego entrando, provavelmente o Magal passaria para o meio. Se for a segunda opção, o Wellington Monteiro, fica tudo como está. O Edinho preocupa, está sendo observado aqui pelo médico do Internacional, Dr. Carlos Poli. Foi naquele passe que ele errou e depois foi corrigir a jogada, e ao corrigir fez um super esforço para tomar a bola do jogador do Corinthians, tomou de fato e ali sentiu. O Internacional joga quase que exclusivamente pelo seu lado esquerdo e o Yarley começa a fazer uma jogada repetida que já fica mais fácil para o lateral direito Edson marcar. O Inter não varia e ao não variar facilita a marcação do Corinthians e até a tentativa do seu contra-ataque. Passamos de 31 minutos a 0. Corinthians, 12ª rodada do Brasileirão. Vem o Internacional com Alexandre Pato. Tenta a jogada contra a marcação ali do Betão. Foi desarmado e a sobra fica com o Fábio Ferreira. Sai para o jogo defensor do Corinthians. Tenta ligar lá na esquerda a participação do Everton Santos. O Everton ficou no chão. O Alexandre Galo está na bronca porque o árbitro Luiz Antônio Silva Santos deu falta nesse lance para o time do Corinthians. Você viu que saiu do lance ali o Índio. Ele estava envolvido na jogada com o Everton Santos. 0-0 no Beira-Rio. Olha o lance aí do Índio. O Everton ficou no chão. Já bateu uma falta o time do Corinthians e vem com o Rosinei. Trabalha Bruno Otávio. Este é o Marcelo Oliveira. Tenta a jogada com o Everton. Índio levou no peito. Protege a jogada e parte para trás para o Sidney. E daí para frente. O Inter não consegue passar pelo meio campo. Volta a bola agora para o Pinga. Jogador de perna esquerda articula a jogada até o Yarley. Olha aí o Yarley. Vai enfrentar a marcação do Edson. Só Yarley e Edson no lance. Pela esquerda agora vai passando o Marcão. O Yarley levou para o meio. Chamou para a perna direita. O chute no meio do gol e a defesa do Felipe. Premier Futebol Clube Brasileirão 2007. Boêmia, a primeira cerveja do Brasil. Vem o Internacional com o Marcão. Yarley acompanha a jogada. Ele liga direto buscando o Christian. Aí o Zelão bateu de cabeça. Você está vendo, né, a chance que tem o Internacional cada vez que faz essa abreviação. Cada vez que passa, queima a etapa do jogo do meio campo, onde o Pinga é um jogador de bom passe, que consegue articular e tenta fazer a ligação direta. Facilita demais o trabalho do Corinthians, que depois de um bom período no jogo em que encaixou momentos ofensivos, não está conseguindo, depois de retomar a bola, encaixar o contra-ataque. Na passagem do Everton ou do William, que estão sendo mais bem marcados pelos jogadores do Inter. E é o Inter quem tenta jogar ali pelo meio. O Índio jogando de articulador. Conseguiu o passe ali buscando o Pato. Foi desarmado o Pato. E agora o contra-ataque com o Marcelo Oliveira para o time do Corinthians. Magal chegou na frente. Amanhã, a partir das 8 horas da noite, horário de Brasília, Palmeiras e Santos, exclusivo no Premier Futebol Clube no canal TFC, para quem mora no exterior. São as emoções da 12ª rodada do Brasileirão 2007. Aí o Edinho. Edinho está sentindo a perna. E o jogo encerra no Mineirão. Atlético Mineiro 4, América de Natal 1. Vem o Inter com o Yarley, cortou bem o Edson, tentou jogar do outro lado. Christian conseguiu a conclusão e mandou fora do gol. Se lamenta Alexandre Galo. Muito mais o Christian, que tem 4 gols pelo Inter no Campeonato Brasileiro. Teve a chance do 5º aí, ó. E jogou pra fora. Christian que tá na regressiva, né, Marco? Pra chegar a 100 gols com a camisa do Inter. Já tem 97. Aí o Christian fazendo sinal de positivo. Ele é o vice-artilheiro do Corinthians na temporada, com 5 gols. Marcelo Matos tem 6 e o Corinthians tem como vice-artilheiro vários jogadores aí como vice-artilheiros. O Christian é um deles, ele que atuou no Corinthians pelo Campeonato Paulista no princípio da temporada e se transferiu para o Internacional. Ele tem 5 gols com a camisa do Corinthians no ano. Com a camisa do Inter tem 7 gols. É um artilheiro ao lado desse aí que está com a bola, Alexandre Pato. Perdeu a jogada para o Marcelo Oliveira. Vamos para 35 minutos no Beira-Rio. É o primeiro tempo de 0 para o Internacional, 0 para o Corinthians. E aquele lance que você narrou do Christian foi a terceira chance de gol do Internacional na partida. Finazzi aparece com o Corinthians para Rosinei. Pintou a chance na área do Internacional. Foi bloqueado pelo Marcão e por isso não conseguiu chutar no gol. Klemer já havia saído para tentar fechar o jogador do Corinthians. Marcão salvou. E aí no contra-ataque o Yarley bateu contra o Edson. Apenas o lateral para o time do Inter. Olha que jogada do Corinthians. Finazzi pegou a bola, olhou para o lado e a gente não viu a sequência do lance. Mas o Rosinei foi bloqueado pelo Marcão e por isso não conseguiu a conclusão.
Zelão conseguiu tirar. Bruno Otávio manda de cabeça. Antes da chegada do William, o Pinga apareceu. A bola voltou aí pro Bruno Otávio. É o Corinthians quem tenta chegar pelo meio. O Edinho chegou muito firme para cima do Bruno e a falta favorece o time de São Paulo. Corinthians nessa temporada, 34 jogos, 13 vitórias, 12 empates, 9 derrotas, marcou 53 e sofreu 39 gols. O Inter em 35 jogos, 15 vitórias, 7 empates, 13 derrotas, marcou 40 e sofreu 41 gols. São as campanhas de Internacional e Corinthians nessa temporada 2007. O Internacional que foi eliminado na primeira fase do Campeonato Gaúcho, assim como o Corinthians que ficou em 9º no Paulistão. O Inter ainda disputou a Copa Libertadores da América e ficou também pela fase de grupos. O Corinthians foi eliminado da Copa do Brasil pelo Náutico nas 8º de final. Esse é o Edinho, estava sentindo até agora há pouco. Bruno Otávio pegou a sobra. Chegou na frente ali o Pinga para recuperar a bola para o time do Internacional. Vamos para 37 minutos. 0-0 Inter e Corinthians, 12ª rodada no Beira-Rio em Porto Alegre. É um Brasileirão 2007. Vem o Internacional mais uma vez com Edinho. Daí para a área do Corinthians. O Pato ficou na frente do Edson ali para tentar pegar a sobra. Fábio Ferreira mandou para frente. Marcão levou no peito. Jogou bem para o Yarley. Fábio Ferreira ficou em cima. Yarley só tem Marcão para jogar ali do lado. Ó. Aí o Fábio Ferreira deu bote e o lateral é do Inter. Olha a torcida do Corinthians no Beira-Rio em Porto Alegre. Os torcedores do Corinthians marcando presença em Porto Alegre. 11 graus a temperatura nesse momento. 95% de umidade relativa do ar. Marcão, dá uma secadinha na bola ali. Ele vai mandar para a área da equipe do Corinthians. Tentou buscar o Christian. Felipe chegou ali para conferir e mandou para a linha de fundo. Terceiro escanteio, ou melhor, 4º escanteio para o Inter no jogo. Olha o goleiro Felipe. Mais uma vez o Yarley vai bater o escanteio. Segue 0-0 no Beira-Rio. O Inter tem a chance de jogar a bola na área do Corinthians mais uma vez. Um bolo de jogadores se segurando aí na área. O Pato se estranhou ali com a marcação do Marcelo Oliveira. E do outro lado ali, o bate-boca do árbitro Luiz Antônio Silva Santos com os jogadores do Corinthians. Não vão segurar não aí, eu vou marcar pênalti. Os caras estão dizendo para ele, tá tudo bem, professor. A bola veio para o Yarley, levantou do outro lado. Felipe saiu e conseguiu pegar. Aí o goleiro do Corinthians, Felipe. 7 gols sofridos no Campeonato Brasileiro. O Corinthians que tem a 2ª melhor defesa. Edinho conseguiu mais um corte na frente do William. Lateral para o time do Corinthians. Passamos de 38 minutos. Já para você o 4º gol do Atlético Paranaense sobre o Juventude na Arena em Curitiba. A gente ficou devendo para você esse gol. Se enroscou todo ali o Ji-Paraná. O árbitro Luiz Antônio Silva Santos apontou falta para o Corinthians e ficou sentindo aí, me parece, o Everton Santos. Premier Futebol Clube Brasileirão 2007. Vivo, cada vez mais clientes escolhem a Vivo. A gente está revendo o lance, Maurício. O Everton se enroscou com o Ji-Paraná e ficou sentindo o ombro esquerdo ali, tá sentindo bastante. Mas não foi falta não, eu não sei nem o que o árbitro deu, porque ele caminhou apenas para o local e não apontou lado nenhum. Foi um choque entre os dois jogadores e seguiria jogo normalmente. O Corinthians, assim como o Internacional, alternou períodos na partida, teve melhores e piores momentos, mas a igualdade fica bem. O Inter teve uma chance a mais de gol, aquele cabeceio do Christian que raspou o travessão, mas é muito pouco, a diferença é muito pouca. Tanto o Corinthians como o Internacional poderiam estar empatando até com gols, mas o empate está correto. Ele, na verdade, Maurício, ele estava esperando se o Corinthians teria a vantagem no lance, né? Como não houve a vantagem, ele acabou confirmando a falta para o Corinthians, embora o Galo tenha ficado muito irritado, não concordou com essa marcação. A confusão, Luciano, é que ele não sinalizou, ele apenas caminhou na direção da bola, ele podia ter dado falta do atacante, né? Mas... Tanto que o Galo veio perguntar no banco, a falta é para quem? Você viu que o Pato já trocou as chuteiras e o time do Corinthians tem a falta. O William posicionado à distância também. O Fábio Ferreira, olha como ele olha para a bola. O Fábio Ferreira, 22 anos, 1,76 m, ele é paraibano. Fábio Ferreira na falta, de longe, o zagueirão do Corinthians vai na perna direita e isola a bola. Olha, o Carpegiani ficou bravo com ele. Dá tempo de ver o gol do Atlético Paranaense, o 4º gol contra o Juventude na Arena.
Ferreira bateu pro gol, ele viu que deu uma clareada, sobra do Atlético. Gol! Jogo finalizado, portanto, na Arena. 4 Atlético Paranaense, 0 Juventude, assim como o jogo finalizado também no Mineirão. 4 para o Atlético Mineiro, 1 para o América de Natal. Jogo que começou às 19h30, Figueirense 0, Sport 1. Esse jogo também terminou no Orlando Scarpelli. Em andamento, Náutico 1, Cruzeiro também 1, São Paulo 0, Fluminense 0. Internacional 0, Corinthians também 0. Aí a torcida do Internacional no Beira-Rio, em Porto Alegre. Passamos de 41 minutos. Mais uma bola parada para o Pinga levantar na área do Corinthians. Ele tenta buscar do outro lado a passagem do Índio. Sobra com o Magal. Vai bater Magal. Tentou para a área do Corinthians mais uma vez. Aí a proteção do Edson. Escorregou o Edson. Conseguiu tirar na perna esquerda. Se recuperou bem ali o Edson. Magal mandou para cima de novo. Tentativa aí do Índio. O Zelão conseguiu o corte. Aí o Marcelo Oliveira correu, mas o Magal chegou primeiro. Aí o Magal vai voltar para o Klemer. Klemer se atrapalhou um pouquinho. Mandou para frente. Foi pressionado pelo Finazzi. O jogo fica feio no momento. Aí o Christian tenta o passe buscando a participação do Pato. Apareceu primeiro para fazer o corte ali o Betão. Bola volta para o Marcelo Oliveira. Sai para o jogo o time do Corinthians com um passe errado. Este é o Sidney. Magal se apresenta pela direita. O Índio passou e recebeu. Foi para cima do Zelão. Aí o Índio. Zelão não dá trégua não, assim como Marcelo Oliveira. Último toque do Marcelo, segundo o assistente Jorge Luiz Campos Roxo. Quinto escanteio do Inter no jogo. Passamos de 42 minutos. Olha como o Edson fica ali na primeira trave. O Inter vai bater mais um escanteio com o Pinga. Christian tá ali, ó, marcado pelo Betão. A bola vai até a área do time do Corinthians. Felipe conseguiu chegar antes do Pato e mandou para fora do outro lado. Mais um escanteio no jogo, sexto do Internacional contra um do Corinthians. E agora o escanteio do Yarley. Do lado direito, o Pinga, do lado esquerdo, o Yarley. Vamos chegando a 43 minutos. Você está vendo Alexandre, Pato e Christian na área do Corinthians. Yarley bateu o escanteio. Aparece de trás Magal e erra em bola. Era o Sidney. Ele tenta buscar, mas desistiu porque o lance favorece o time do Corinthians. Você está vendo que o Betão não tem pressa nenhuma. O Corinthians vai bater o lateral. Placar de 0-0 em Porto Alegre. Corinthians que vem de empate com São Paulo no clássico 1-1. Inter venceu o América fora de casa 2-1 e tenta chegar mais uma vez com o Yarley. Ele enfrenta o Edson, olhou para a área do Corinthians, tentou bater por cima buscando o Christian. Zelão fez o corte. A bola voltou para o Edson. Ligação com o William. Passagem sobre o Magal. Acompanha Marcelo Oliveira do outro lado. Aí o William vai carregando a bola, o garoto William, 18 anos. Revelação do time do Corinthians. Os jogadores do Corinthians confiam muito no William. Que ainda não marcou no time principal, né, Marco? Tá fazendo hoje o 32º jogo dele no profissional do Corinthians e ainda não balançou as redes. A galera corintiana tá esperando o gol de William. Revelação de 1,74 m, 18 anos. Aí o Rosinei olhou para um lado e bateu para o outro, não acertou não. O Pinga pegou a bola para o time do Inter. Aí o Rosinei brigou por ela, Sidney apanhou a sobra. Sequência de erros de passe. E a bola volta aí para o time do Corinthians com o Everton Santos. Este é o Bruno Otávio. Esteve ameaçado de não participar do jogo. Bruno Otávio seria substituído por Moradei, mas reuniu condições de jogo e está por aí o Bruno Otávio. Tentativa do William mais uma vez. Tocou ali para a área do Internacional. Klemer foi conferir. Segundo escanteio do Corinthians no jogo. Olha o William. Boa jogada para cima do Magal. A perna esquerda funcionou. A bola foi juntinho da trave ali. O Klemer jogou para fora. Por dentro do gol, o lance aí pra você, ó. Tá marcando tiro de meta agora, mano. Será que essa bola já havia saído? É isso que tá sinalizando o Diber Moisés, o assistente aqui do Luiz Antônio Silva. Ele disse que o Klemer já teria tocado na bola quando ela estava fora do campo. Portanto, só tem um escanteio no jogo até agora, o time do Corinthians. Passamos de 45 minutos, primeiro tempo no Beira-Rio, em Porto Alegre. São as emoções da 12ª rodada do Brasileirão 2007. O Inter chega o ataque com o Christian.
Pinga jogou pro Christian. Aí apareceu o Zelão para fazer o corte. A sobra do Inter mais uma vez que permanece no ataque. Aí o Pinga foi para cima da marcação do Zelão. Apareceu também o Fábio. Você está vendo a placa do árbitro reserva Vinícius Costa. 1 minuto, vamos a 46. E o Inter tem mais um lance ali pela esquerda. Aparece Yarley, chamou para a perna direita. Daí para a área do Corinthians. Pato se apresentou. Foi bloqueado pelo Betão. Aí sai para o jogo o William. Errou o passe de Paraná, apanhou a sobra. Esse é o Magal, se atrapalhou todo. Não sabe o que vai fazer com a bola. Agora sim, viu bonito ali o Yarley pela esquerda. Tenta para cima do Edson, vai levando Yarley. Yarley vai no chão, o Edson só na bola. E sai para o jogo o time do Corinthians. Este é o William. Tenta a finta para cima do Ji-Paraná. E o árbitro Luiz Antônio Silva Santos finaliza o primeiro tempo no Beira-Rio em Porto Alegre. Internacional 0, Corinthians também 0. Fim de primeiro tempo. E o Premier Futebol Clube vai para campo com o repórter Luciano Calheiros. Deixa eu saber do Edinho aqui. O que faltou, Edinho, nesse primeiro tempo? Acho que a equipe até se comportou legal. Tivemos alguns erros bobos de passe ali no meio campo. Inclusive errando bastante. Mas acho que tem que melhorar para o segundo tempo para que a gente possa vencer. Você preocupou ali o departamento médico do Internacional? Sentiu? Eu tô com a tendinite já tem um tempinho, né? E tá bastante dolorido. Qualquer pancadinha ali dói bastante. Legal, palavra aí do Edinho. Deixa eu ver aqui os jogadores do Corinthians que vão deixando o campo aqui também. Análise de Maurício Saraiva aqui no Premier Futebol Clube. Luciano Calheiros, o Inter voltou e a exemplo do que ocorreu no primeiro tempo, o Corinthians dá um tempo no vestiário. Exatamente, o Internacional já em campo, o Corinthians por enquanto não pintou aqui no gramado do Beira-Rio. Internacional que não muda para o segundo tempo, pelo menos por enquanto. Estou aqui ao lado do técnico Alexandre Galo. Primeiro tempo, Galo, o que você achou? O que você está pedindo para esse segundo? Achei que foi bom, jogamos bem. Acho que nós criamos várias chances de gol. Poderíamos ter feito já. A gente só precisa melhorar num tópico que eu acho que é sair um pouquinho mais com a bola de trás, com a bola no chão. Evitar um pouquinho o lançamento. E a gente tem condições disso. Todas as vezes que nós saímos com a bola pelo chão, nós criamos boas oportunidades. Chegamos bem na frente, lá no gol do adversário. Então melhorar essa situação que eu acho que vai nos dar uma boa condição de vitória. No início da partida você pediu para o Yarley inverter com o Alexandre Pato, porque o Betão faz uma marcação individual forte no Pato, né? Só a intenção era tirar mais ou menos esse jogador daquele setor? Ele tem que flutuar um pouquinho mais, tá um pouco fixo, e o Betão é um jogador de velocidade também, que faz muito bem a marcação. No princípio nós pedimos para fazer novamente a troca e se persistir essa marcação individual, tem que flutuar para sair um pouquinho, fugir um pouquinho dessa marcação, jogar mais próximo do Christian. Tá legal, obrigado ao técnico Alexandre Galo. Repetindo a informação, Marco, o Internacional não mexe para o segundo tempo. O Corinthians está retornando também com a mesma formação que iniciou a partida. Legal, Luciano Calheiros no gramado, o Internacional você está vendo aí, o Pato fica ali no meio do campo, o Pinga também, o Christian bate um papo com os atacantes do Inter, lá ao fundo o capitão Yarley, você está vendo que à direita do vídeo também o Corinthians já retornou para campo. Internacional e Corinthians 0-0, o placar do primeiro tempo no Beira-Rio em Porto Alegre. Uma noite de 11 graus de temperatura na capital gaúcha. Olha o papo aí do Pato com o William, companheiros de seleção sub-20, uma seleção que teve o William como reserva no Mundial do Canadá. O Brasil foi eliminado nas oitavas de final, perdendo a vaga para a Espanha. À direita do vídeo, Corinthians, à esquerda o Internacional. Saída com o Corinthians neste segundo tempo. Aí o árbitro Luiz Antônio Silva Santos, 36 anos, ele que é do Rio de Janeiro. Autoriza o árbitro, reinicia o jogo no estádio Beira-Rio em Porto Alegre. Internacional 0, Corinthians também 0, pela 12ª rodada do Brasileirão 2007. Corinthians tenta com o Everton Santos. Aí a volta com o Edson. Tenta o jogo aí pelo meio, o Bruno Otávio vai levando, conseguiu a passagem pelo Edinho, na frente da área do Internacional. Finazzi não teve domínio, aí o Magal explodiu tudo por ali. Christian jogou nas costas do Magal, sobra com o Marcelo Oliveira. Dá uma voltinha ali o Marcelo Oliveira, distribui a jogada com o William. O Edinho fica no encalço do William. Esse é o Bruno Otávio. Adiantou demais o Bruno Otávio, perdeu para o Índio. O Inter retoma a bola e sai para o jogo com o Alexandre Pato. Esse é o Christian, novamente Alexandre Pato. Adiantou demais a jogada, foi travado ali pelo Betão. E o Zelão tem a bola. Esse é Marcelo Oliveira. Vamos fechar 1 minuto do segundo tempo em Porto Alegre. 0-0 Internacional e Corinthians. Falta para o time do Corinthians. Vai bater ali atrás o Betão. Faz 5 anos ou 11 jogos que o Corinthians não vence um jogo no Rio Grande do Sul. A última vitória foi em setembro de 2002. 1-0 no Juventude, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Mais uma chegada do Corinthians.
Aí o Índio tem o lateral para o time do Inter. Ele vai deixar para o Magal. Jogos encerrados por essa 12ª rodada. Atlético Mineiro 4, América 1, Atlético Paranaense 4, Juventude 0, Figueirense 0, Sport 1. São Paulo 0, Fluminense 0 e Náutico 1, Cruzeiro também 1. Jogos em andamento neste momento. Aí a bola jogada para o Alexandre Pato. Melhor para o Betão. Corinthians tenta chegar. Betão deu sorte, porque essa jogada aí, quando ele tentou travar, a bola adiantou e sobrou para ele mesmo. Vem o Betão na perna esquerda para a área do Internacional. O Everton estava por ali, mas Marcão foi mais esperto. Edinho joga com o Marcão. Novamente o Edinho. Ji-Paraná se apresenta. Este é o Pinga, veio buscar jogo. Pinga, 26 anos, 1,75 m, tem 1 gol no Brasileirão 2007. Aí o Fábio Ferreira fez o Corinthians jogar. O passe saiu errado ali para o William. Ele disputou com o Magal. E o Inter pegou a sobra com o Edinho. Bruno Otávio brigou com o Edinho. Aí o Christian jogou para trás. Este é o Magal. Fechou para o lado contrário. Marcelo Oliveira deixou o braço e a falta para o Inter. Magal na lateral direita cumpre jornada bem melhor do que nas vezes em que atua no meio campo, quando dele se exigia passe, criatividade, chegada à frente, por dentro. Não é o que ele sabe fazer. Pelo lado ele é um jogador melhor. Passamos de 3 minutos. Tentativa do Inter com o Yarley. Olhou para a área do Corinthians, rolou pelo meio. Aí o Bruno Otávio fez o corte. Vem o Inter mais uma vez com o Pato, daí pro Pinga, cabe até o chute, Pinga tentou rolar ali pelo meio, ficou no chão, a galera ficou na bronca e a bola é do Corinthians. Mais uma vez o Inter chega com o Edinho, daí pro Índio, a sobra do Betão. Corinthians bate bola ali atrás, Marcelo Oliveira se atrapalhou com o Índio, tem que voltar pro Betão, fez a finta no Índio e saiu bonito na jogada o Marcelo Oliveira. Aí se enrolou com o Magal e a falta pro Corinthians. Para 4 minutos, vem o Corinthians com o William, tenta a jogada ali pelo meio, Ji-Paraná tomou a frente e a bola do Inter. Ele tenta a ligação com o Pato. Bola volta para o time do Corinthians, aí o Zelão trabalha a bola com o Rosinei. Rosinei procura a frente, procura um ataque com o William, novamente Rosinei. Carrinho do Ji-Paraná, recupera a bola, Marcão para o time do Internacional, caiu o Marcão no lance com o Bruno Otávio e a bola é do Corinthians. Fábio Ferreira no jogo até Marcelo Oliveira. Daí para o Finazzi. Finazzi é o jogador mais experiente do Corinthians, 33 anos, 1,84 m. Ele enfrenta o Índio, que também é experiente, tem 32 anos e a bola é do Internacional com o Índio. Aí o jogador nascido em São Paulo conseguiu a finta no Rosinei, na perna esquerda, ligava ali o Christian. O corte foi do Zelão. Ô Marco, esse segundo tempo começa com todo mundo tomando a bola de todo mundo e se jogando para frente, o jogador passa, serve de opção, mas a quantidade de passe errado é uma grandeza. Não flui o jogo, não há uma sequência de 2, 3 passes de um time de maneira que ele se aproxime com o perigo do gol adversário. Erro de passe demais dos dois lados. Aí o Yarley tem que voltar o jogo, o Ji-Paraná se atrapalha um pouquinho e a bola é recuada para o Klemer lá do meio. O Klemer teve que levar no peito, ó. Deu um bico para fora o Klemer. A galera fica na bronca com o jogador do Inter. A pressa aí do Rosinei. Acabou pegando a bola errada ali para bater o lateral. Passamos de 5 minutos. Placar de 0-0 em Porto Alegre. 12ª rodada do Brasileirão 2007. Esse é o Edson. 24 anos, 1,80 m. Ele é paulista. A bola voltou para ele. Esse aí é o Rosinei. Tenta a finta ali para cima do Edinho. Ainda Rosinei. Conseguiu levar até o Edson. Olha o carrinho do Marcão. A bola espirrou lá na frente. Recupera a bola o time do Internacional. Sai para o contra-ataque com o Pinga. Aí a ligação com o Christian. Pato acompanha pelo meio. Yarley do outro lado. Este é o Magal. Recebeu o Magal contra o Marcelo Oliveira. Tenta jogar na área do Corinthians. Felipe consegue a defesa. Agora contra-ataque para o time do Corinthians. O William recebe contra o Edinho. Corta por dentro o William. Pinga chegou na recuperação. E a bola vai até o goleiro Klemer. Sai para o jogo o time do Internacional. Este é Ji-Paraná. O capitão Yarley tabelou com Ji-Paraná. Mais uma chegada do Internacional. 0-0 no Beira-Rio. Os dois times jogam com uma faixa preta.
demonstrando luto depois do acidente aéreo em Congonhas, que vitimou 186 passageiros de um voo que partiu de Porto Alegre para São Paulo. Neste voo estava o ex-presidente do Internacional, Paulo Rogério Amoretti Souza. Ele faleceu aos 60 anos. Tentativa do time do Corinthians com o Everton. Everton Santos contra o Marcão, melhor para o Marcão. Sai para o jogo Internacional, ligação direta do Marcão. Aí o Pato levou no peito. É jogada bonita o Pato, ó. Tentou passar pelo Rosinei, a bola chega até o Pinga. Ele joga para o Pato, conseguiu o toque de primeira ali para o Magal. Magal se apertou todo contra a marcação do Marcelo Oliveira. Aí o Índio tem que se virar. E sai bonito do lance o Índio. Vem para o jogo o time do Internacional. O Índio se apresenta, joga com o Magal. O Christian pediu na área. A bola foi até lá. Christian tentou domínio. A bola ficou no Pinga. Vai para o chão, Pinga. A torcida do Inter perde pênalti. O árbitro manda seguir. Luiz Antônio Silva Santos entendeu como lance normal a jogada do Pinga na área do Corinthians. Antes do replay, eu também não vi anormalidade nenhuma. Vamos para 8 minutos de partida. Bruno Otávio joga com o time do Corinthians. Esse é Rosinei. A torcida grita Edilson, fazendo referência ao árbitro que teria prejudicado principalmente o Internacional e os clubes que perderam os pontos nos jogos do Campeonato Brasileiro de 2005. Campeonato vencido pelo Corinthians. Everton Santos faz a jogada aí pela direita, marcado ali pelo lateral Marcão. Bola para o Rosinei, dele para o William. Aparece o William, tenta a finta sobre o Edinho, distribuiu jogada para o Rosinei, daí o chute e o tiro de meta para a equipe do Internacional. Vamos aproveitar para ver agora os 2 gols do jogo do Náutico com o Cruzeiro, 1-1 nos aflitos. Entrada mais forte ali do Emerson. Vamos ver quem bate. Correu, bateu no canto. Olha o giro. Bom lance, a bola batida. Gol! 1-1 o jogo nos aflitos. Náutico e Cruzeiro. O Inter tenta chegar com o Pinga. 0-0 para São Paulo e Fluminense no Morumbi. 0-0 Internacional e Corinthians no Beira-Rio em Porto Alegre. Olha a pressa do Yarley batendo o lateral para o time do Inter. Marcão se apresentou. Tenta a finta para cima do Edson. Vem para o jogo o time do Internacional. Mais uma vez o capitão Yarley. Aproximou da área do Corinthians. Esse é o Pinga na perna esquerda, que é a boa. E a defesa do Felipe. Premier Futebol Clube Brasileirão 2007. Série especial estilo Sporting. Para quem dirige por esporte. Promoção Torcedor em Foco. Envie uma foto e mostre que todo o seu amor vale pelo seu time, hein? Seu amor pelo futebol através do Torcedor em Foco. Entre no site www.pfc.tv e confira o regulamento. Tem Internacional com o Gi Paraná do lado da área do Corinthians. Entrou por ali, tentou a jogada do outro lado para o Pinga. O corte foi do Fábio Ferreira. Sai para o jogo Rosinei. Passe apertado ali para o William. Ele conseguiu chegar e o Edinho puxou. Falta para o time do Corinthians. Vai receber o primeiro cartão amarelo da partida. Tá chamando ali o Edinho, o árbitro Luiz Antônio Silva Santos. Cartão para Edinho. Primeiro cartão do jogo. O Edinho saiu do lance. O William ficou olhando para ele. E o cartão amarelo primeiro no jogo apresentado para o jogador do Corinthians por este lance. Cartão merecido, Maurício? Merecido, sim. O Edinho é o primeiro jogador de marcação à frente dos zagueiros. Hoje ele até não está sendo um jogador faltoso. Ele fez essa falta pela necessidade de matar o contra-ataque. Mas normalmente ele leva cartão no jogo por chegar afobadamente no adversário. Vamos para 11 minutos de jogo. Aí o próprio Edinho tenta o lançamento para o Pato. O Pato corre contra o Betão. Chega o goleiro Felipe. O Pato tirou do Felipe. Pintou a chance do Internacional. O Pato bateu por cobertura. Felipe se recupera e consegue a defesa. Uma grande jogada de Alexandre Pato. Ele chegou na frente do Betão. O goleiro Felipe saiu. Quando ficaria com a bola, o Pato deu um toquinho só na bola. E aí um lance bonito por cobertura e o goleiro conseguiu a recuperação. Olha a jogada do Pato. O Felipe estava pegando a bola. O Pato deu um toquinho e aí não tinha como pegar, não. Ele conseguiu na perna esquerda bater por cima. Grande jogada do Pato, Maurício. Lambança por lambança. Klemer 1, Felipe 1, né? Passamos de 11 minutos. A torcida do Internacional se emocionou com o lance do Pato.
E aí o Fábio Ferreira cortou mais um lance para o time do Corinthians. Sobra do Internacional. Magal se atrapalhou todinho. Acabou derrapando ali o Magal. Sobra do Marcelo Oliveira. Chegou por trás o Pinga, cometendo a falta. Falta para o time do Corinthians. Esse é o lance anterior, onde o Internacional reclamou pênalti na jogada do Pinga. A bola tocou no braço do jogador do Corinthians, sim, foi rápido no momento antes de replay. Eu nem vi o toque, talvez o árbitro também não tenha visto, ou se viu, pode ter considerado não ter sido intencional. E você está revendo a falta do Pinga sobre o Marcelo Oliveira. Marcelo Oliveira, 20 anos, 1,84 m, baiano a serviço do Corinthians. Passamos de 12 minutos. Vem para o jogo o Corinthians com o Bruno Otávio. Ele fica na frente do Pinga. Tenta jogar o time do Corinthians. Somália abre o placar no Morumbi. São Paulo 0, Fluminense 1. Vem para o jogo o time do Corinthians. Olha o lance aí do William para cima do Edinho. E o lateral já cobrado pelo Corinthians. Esse é o Marcelo Oliveira. Ele joga com Bruno Otávio. O Inter tenta fechar os espaços. O Índio enfrentou o Finazzi e perdeu. Aí o William ficou na marcação do Magal. O árbitro Luiz Antônio Silva Santos aponta a falta para o Corinthians. O torcedor do Inter, obviamente, fica na bronca. Depois deste lance aí, ó. Finazzi com o Índio. A bola foi primeiro no braço esquerdo do Índio. Depois o Finazzi acabou deixando a bola escapar. E na sequência do lance, a falta foi marcada sobre o William, perto da área do Internacional. Aí o Magal prendendo o William. Falta, hein, Maurício? Falta, sem dúvida nenhuma. Passamos de 13 minutos no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Falta para o time do Corinthians. Olha a câmera de trás do gol, mostrando que 2 jogadores do Inter estão na barreira. O William bateu direto e o Klemer pegou. Premier Futebol Clube Brasileirão 2007. HSBC Investimentos. Você vai se apaixonar pelo mercado financeiro. O ataque do Internacional, Christian adiantou demais e acabou perdendo para o Betão. Mais um lateral para o Inter. Você está vendo o Christian. Ele tem 4 gols no Campeonato Brasileiro. É o artilheiro do Inter na temporada, ao lado de Alexandre Pato com 7 gols. Como a gente falava no primeiro tempo, curiosamente ele é o vice-artilheiro do Corinthians. Um dos vice-artilheiros com 5 gols. Marcelo Matos, que já saiu da equipe de Parque São Jorge, é um artilheiro do Corinthians na temporada, 6 gols. E o Inter, que só atacava pela esquerda no primeiro tempo, agora no segundo tempo privilegia o lado direito com o Magal, mas especialmente com os avanços do Índio, e tem conseguido vantagem, vive um momento melhor na partida. Bola vai até a área do Corinthians, mais uma vez Zelão conseguiu o corte, complementou Bruno Otávio, briga pela bola ali, tentando buscar o ataque, o Gi Paraná, a sobra do Magal e a defesa do Felipe. Uma curiosidade, Marco, com Bruno Otávio, Fábio Ferreira, William, Finazzi e Edson em campo, o Corinthians ainda não perdeu nesse Campeonato Brasileiro. São jogadores invictos do lado corintiano. E o Inter chega ao ataque aí com o Yarley. Conseguiu a jogada para dentro da área do Corinthians. Ali estava Betão, o capitão da equipe corintiana. Sobra mais uma vez do Gi Paraná. Fica com a bola o time do Internacional. O Gi Paraná tenta enfiar a jogada para o Christian. Ele briga pela bola. Yarley está do lado. A bola foi até o Yarley. Ele cai na área do Corinthians e o árbitro aponta pênalti. Luiz Antônio Silva Santos aponta pênalti para o Internacional nesse lance, ó. Zelão contra Yarley. Yarley ficou no chão, olhou para o juiz, apontou para a marca da Cal. E ali o pênalti assinalado favorecendo o Internacional. Pênalti, Maurício. Pênalti porque toca na perna do jogador do Inter. E depois a perna do jogador do Inter é que toca na bola. Não é um pênalti muito claro não, mas ele dá um pisão na perna direita do Yarley, que tem muita experiência, projeta o corpo, protege a bola e cava o pênalti. O pênalti houve, mas foi cavado pela experiência do Yarley. Zelão derrubou Yarley. Pênalti para o Internacional no Beira-Rio, em Porto Alegre. Vamos para 16 minutos de jogo, a gente está revendo o lance, ó. Yarley fez a finta, Zelão chegou travando a perna direita do Yarley com o seu pé direito. O jogador do Inter ficou no chão, apontou a marca do pênalti. E o árbitro aí apresentando cartão amarelo, e parece que para o Betão, por reclamação. Betão recebe o primeiro cartão amarelo do Corinthians no jogo. Alexandre Pato contra Felipe. Pênalti para o Internacional no Beira-Rio, em Porto Alegre. Alexandre Pato tem 2 gols no Campeonato Brasileiro. Chance para o Internacional, placar de 0-0 em Porto Alegre. Alexandre Pato contra Felipe, tomou só 7 gols no campeonato, Felipe.
Autorizado Alexandre Pato. Ele vai na perna direita e bate. Gol! Alexandre Pato, o número 11 do Internacional, abrindo o placar no Beira-Rio, em Porto Alegre. Muita tranquilidade na hora de bater o pênalti. Felipe escolheu o canto esquerdo, Pato bateu alto em cima, mais pro lado direito. Abre o placar o Internacional no Beira-Rio, em Porto Alegre. Alexandre Pato, Internacional 1, Corinthians 0. Nós já dizíamos do melhor momento do Internacional no jogo, depois daquele início de segundo tempo em que houve muita troca de passe errado de lado a lado. O Internacional tomou conta do campo do Corinthians, variava o jogo pela direita e atacava com perigo por ali e conseguiu esse pênalti cavado pelo Yarley. O pênalti não foi claro, mas foi, né? E o Yarley cavou com categoria, com experiência, e o Pato cobrou certo. O Internacional merecia no segundo tempo esse placar que agora constrói. Esse foi o 14º gol do Internacional no Campeonato Brasileiro. Terceiro gol do Pato. Agora o detalhe, viu, Marco? O Christian tinha pego a bola para fazer a cobrança do pênalti, como aconteceu em Natal, né, na vitória sobre o América. O Pato lá em Natal tinha pedido para bater e o Christian acabou cobrando, né? Hoje o Christian novamente pegou a bola para fazer a cobrança. O Pato foi lá, pediu, o Christian dessa vez deixou e aí o Pato se deu bem. E o Pato fez o terceiro gol, como o Calheiros informou, dele no Campeonato Brasileiro, o 8º na temporada. Ele é o artilheiro do Inter nessa temporada. Já já teremos Dentinho ou Bruno Bonfim na equipe do Corinthians, mais um atacante. Tentativa do William, ele joga para o Marcelo Oliveira, a cobertura do Índio. Bola saiu errada ali na frente da área do Internacional. Finazzi jogou a bola para o Marcelo Oliveira. Klemer conseguiu pegar. O Inter se atrapalha muito na saída de jogo, principalmente nos defensores e no goleiro, Maurício. Dessa vez foi o Índio, que não costuma cometer erros dessa natureza. Agora vem para o jogo o Roger, deve sair um dos atacantes do Inter, porque a perspectiva é de que o Roger possa fazer marcação e chegar da frente. Ele é bom jogador, é uma promessa do Internacional, e agora o Inter vai ter mais um jogador de meio campo. Nos últimos 6 jogos entre Internacional e Corinthians, 2 vitórias do Internacional e 4 empates. E o Corinthians chega com o Everton. Ele foi para cima do Índio. Apenas o tiro de meta para o time do Internacional. Premier Futebol Clube Brasileirão 2007. Telefônica, assine Duo, Speed mais ligações locais sem limite. E o Wagner vira o jogo nos aflitos. Náutico 1, Cruzeiro 2. Internacional 1, gol de Alexandre Pato, 0 para o Corinthians. 0 para o São Paulo, 1 para o Fluminense, 1 para o Náutico, 2 para o Cruzeiro. Jogos em andamento pela 12ª rodada do Brasileirão 2007. Vamos para 20 minutos no Beira-Rio. Aí o Corinthians no ataque com o William. Foi para cima do Pinga, o William tentou levar para o fundo, ainda o William na perna esquerda, bloqueado pelo Índio. E agora a bola sai para escanteio. É o segundo escanteio do Corinthians no jogo. Você está vendo o goleiro Klemer orientando os defensores do Internacional. O Corinthians vai bater um escanteio, coisa rara na partida. Você está vendo o William, ajeitou a bola ali o William. Garoto de 18 anos, companheiro de Pato e Ji-Paraná na seleção sub-20. A bola foi até a área do Internacional. Klemer deixou escapar dentro do gol. Os jogadores do Corinthians pedem gol. A bola vai para a área do Inter mais uma vez. Conseguiu tirar dali Marcão. O Klemer deixou a bola escapar dentro do gol e a bola não entrou, segundo o árbitro Luiz Antônio Silva Santos. O Inter vem no contra-ataque com o Christian. Tentou virar o jogo buscando Yarley pelo outro lado. Aí Yarley em direção à área do Corinthians, que quase empatou o jogo no Beira-Rio. Yarley consegue o chute. Buscou Felipe. A sobra com Alexandre Pato. Em condições de jogo, Alexandre Pato tenta voltar para o Magal. Chance do Internacional, ainda Magal. Busca o outro lado no cruzamento para o Yarley. A bola passou pelo Edson. Aí a sobra do time do Internacional. Yarley tenta a jogada. Pintou o Edson. Tá na linha de fundo. Tentou o cruzamento. A bola bateu no Rosinei. E sobra para o time do Corinthians. No lance anterior, Marco, eu tive a nítida sensação de que o Klemer não viu a bola. Ele se atrapalhou com a chegada da bola, não sei se prejudicado pelo refletor, se ele tem alguma dificuldade no jogo à noite, mas veja mais uma vez o lance. Ele não vê a bola e consegue salvar extraordinariamente, de novo a complicação que ele mesmo criava, mas a segunda defesa dele é sensacional, na elasticidade, para impedir que o Internacional sofresse um gol de empate. E a gente viu na repetição que a bola não entrou, ficou em cima da linha e o Klemer conseguiu dar um tapa para tirar.
Passamos de 21 minutos. 1-0 Internacional no Beira-Rio, gol de Alexandre Pato. Já teremos alterações nos dois times. Dentinho ou Bruno Bonfim, 18 anos. Revelação do time do Corinthians, vem pro jogo, ele joga na frente. E já tem um gol, né? Nesse Campeonato Brasileiro, uma das revelações do Corinthians na temporada. Primeira modificação aí do Carpegiani. A bola chega até o goleiro Felipe. 10 graus a temperatura neste momento em Porto Alegre. Uma noite de tempo bom na capital gaúcha e o inverno gaúcho com a temperatura muito baixa. Às margens do Guaíba, temos uma umidade de 95%. Marcou. Luciano. O Bruno Bonfim, 24, vai entrar no lugar do número 2, Edson. Portanto, o Edson vai deixar o jogo. Bruno Bonfim, atacante, vem no seu lugar. Quem vai ter 3 atacantes agora é o Corinthians. Sai um jogador de marcação e é um risco grande que o Carpegiani vai correr, porque ele vai ter que tentar, com alguns zagueiros ou com um dos seus volantes, proteger o lado onde o Yarley tem conseguido jogadas de bastante perigo. Ao mesmo tempo vai preocupar o Inter, porque agora são 3 atacantes e o Inter se arma com mais um de meio. E o Roger, camisa 16, Maurício, vai entrar no lugar do 9, Christian. A gente reviu o lance de pênalti, aí o cartão amarelo pro Betão. Pela reclamação, o jogador do Corinthians, o capitão da equipe paulista, recebeu o cartão amarelo. Aí a primeira participação do Dentinho, Bruno Bonfim, pra cima do Magal, conseguiu levar o Magal, bateu contra o jogador do Inter e o terceiro escanteio do Corinthians, o jogo acontece. Já alteração no time do Internacional. O Inter tem 6 escanteios contra 3 do Corinthians. É uma boa substituição, mantém o Yarley tentando jogar as costas da zaga pela esquerda e pela direita da zaga corintiana. Olha aí. Vem escanteio para a área da equipe do Internacional com o William. A bola parada favorecendo o time do Corinthians. Aí o William batendo na bola, buscando lá a participação dos atacantes. A bola ficou pingando até o chute ali do Marcão, que aliviou mais uma vez. O Klemer saiu em vão outra vez. Você tá vendo o goleiro Klemer? Ele que tem 38 anos, 1,90 m, é maranhense. Mais uma saída em vão de Klemer. Conseguiu aliviar o perigo Marcão. Um novo escanteio para o Corinthians, é o 4º no jogo. O William vai bater o escanteio. Novamente o William para a área do Internacional. Agora o Klemer pegou do outro lado. Recebe o incentivo da torcida do Inter, Klemer. Alexandre Pato na briga ali com o Betão. Tava voltando do impedimento, o Pato. Segundo o assistente número 1, Dibert Pedrosa Moisés. Impedimento favorecendo a equipe do Corinthians. Você viu que o Pato reclamou. Alexandre Pato, que tem 17 anos, 1,80 m, jogador nascido em Pato Branco, no Paraná. E daí saiu o apelido do Pato. Vem para o jogo o time do Corinthians com o Bruno Otávio. Dele para o William, jogador mais habilidoso no time do Corinthians. Tenta a jogada ali pro Dentinho. Jogada pro Finazzi, pro Dentinho. Bruno Bonfim tem a chance. Klemer saiu embaixo para fechar o espaço. Aí o Klemer falando que o Dentinho acabou se jogando, conversando com o árbitro Luiz Antônio Silva Santos. E esse lance, Maurício? Apenas caiu, apenas escorregou o Dentinho. Tá saindo o Christian e eu dizia que a substituição é correta do Alexandre Galo, porque fica um jogador de referência que é Alexandre Pato. Fica Yarley, que é complementar em relação ao jogador de dentro da área, jogador de conclusão. O Yarley joga para o atacante e o Christian, que fez boa partida, estava sobrando agora que o Internacional precisa ter mais marcação no meio. E o Roger tem chegado à frente também. Mexe bem Alexandre Galo. Roger tem 21 anos, 1,75 m, jogador gaúcho do Internacional. 1-0 para o Inter no Beira-Rio contra o Corinthians, gol de Alexandre Pato. São as emoções da 12ª rodada do Brasileirão 2007. O Cruzeiro bate o Náutico nos aflitos 2-1. 1-0 para o Fluminense contra o São Paulo no Morumbi. Outra jogada do Pato, ele bateu contra o Marcelo Oliveira e ganhou o lateral. E a intenção do Carpegiani colocando o Dentinho às costas do Magal é impedir aquele avanço que no segundo tempo o Magal fazia em combinação com o Índio e fazia com boa qualidade, com muito vigor. O Dentinho agora preocupa o Magal, que não vai tanto. Amanhã, a partir das 8 horas da noite, horário de Brasília, Palmeiras e Santos, exclusivo no Premier Futebol Clube e no canal PFC para quem mora no exterior. São as emoções da 12ª rodada do Brasileirão 2007. Olha o Índio batendo para frente, na frente ali do Bruno Bonfim, o Dentinho. Ele bateu para cima o Índio. A sobra ficou com o time do Internacional, esse é Ji Paraná. Ele joga com Yarley. Olha o Yarley, ele fez a jogada do pênalti que o Pato bateu para abrir o placar do Beira-Rio. Esse é o Pinga. Volta o jogo, o time do Inter. A torcida não gosta em Porto Alegre. Marcão consegue o passe ali pela direita. Edson fez o corte no time do Corinthians. Ou melhor,
O corte ali foi do Zelão. Edson já deixou o jogo. Esse é o Marcão, tentativa do time do Internacional. Cobertura ali do Fábio Ferreira. Mais um escanteio para o Inter no jogo, é o 7º. Você está vendo o técnico Paulo César Carpegiani. Vamos rodar, tá falando o técnico. Corinthians que não vence há 5 rodadas. No último jogo, o Corinthians ficou no 1-1 com o São Paulo. Corinthians que marca os seus gols preferencialmente da metade para o fim do jogo. Vem no escanteio o time do Inter. Olha a preocupação do Finazzi ajudando os defensores do Corinthians. A bola do Pinga chegou até a área da equipe paulista. Conseguiu cortar por ali o Rosinei. Voltou para o Pinga. Felipe conseguiu tirar. Sobra do Yarden na perna direita. Ajeitou o Yarden. Tem a chance mais uma vez. A perna esquerda. A bola passa também à esquerda do gol do Felipe. Boa chance do Internacional. Galo se lamenta. A bola foi para fora. Outra vez para você a jogada do Yarden na perna esquerda. Felipe não alcançou. Apenas tiro de meta. Premier Futebol Clube Brasileirão 2007. Visa, porque a vida é agora. Vamos para 28 minutos. Já nova alteração no time do Internacional. Diego está conversando com o Galo nesse momento, Marco. Ele que é lateral direito de origem. O Inter vai substituir mais uma vez no Beira-Rio. Jogou 2 vezes nesse Campeonato Brasileiro. Começou jogando contra o Náutico aqui no Beira-Rio. Olha o Corinthians com o Finazzi. Pintou a chance. Cobertura do Ji-Paraná. Escanteio para o Corinthians. É o 5º no jogo. E na última rodada, começou jogando também lá em Natal contra o América. Vai entrar em seguidinho. Vamos para 28 minutos. William vai bater o escanteio. Mais um escanteio para o Corinthians. A bola vai para a área do Internacional. Kleber agora para não se complicar. Deu de soco para tirar dali. Já errou 2 vezes na bola aérea o goleiro do Internacional. Roger pegou a sobra. Contra-ataque do Internacional. Tentativa do Inter com o Roger marcado pelo Betão. Ficou no chão. E a falta favorece o time da casa. E agora a modificação no time do Inter. A segunda do técnico Galo. Entrando Diego, camisa 13, no lugar do Magal, número 2. O Magal fez a sua melhor partida pelo Internacional, pelo menos daquelas que eu vi. E a primeira jogando pela lateral direita, onde ele não precisa ser um jogador central, até pela sua posição no campo, ele fica pelo lado. E aí conseguiu jogar com vigor, com interesse, tabelou com o Índio no segundo tempo, apoiou. Mas o Galo está trocando para que este jogador que entra, o Diego, não seja um apoiador, e sim um marcador do Dentinho que entrou para jogar as costas do Magal. Passamos de 29 minutos, o Internacional chega, tentativa do Marcão na área do Corinthians. Aí o Marcão, muito fechado ali pela marcação do Rosinei, ainda Marcão, Rosinei não dá trégua não, Marcão conseguiu ganhar, levantou do outro lado, buscou ali a participação do Pato, a bola passou dele. Era o Yarley na jogada, agora o Pinga chegou e a bola fica com o time do Corinthians. Premier Futebol Clube Brasileirão 2007. Boêmia, a primeira cerveja do Brasil. Você está vendo a briga dos fiscais da Federação Gaúcha de Futebol que não deixam os cinegrafistas trabalharem à beira do campo no estádio Beira-Rio em Porto Alegre. Uma briga ali dos cinegrafistas com os fiscais da Federação Gaúcha de Futebol. Mais uma falta favorecendo o time do Corinthians. Tem pressa o Corinthians. O Internacional vence a partida em Porto Alegre. 1-0, gol de Alexandre Pato. Este é o Bruno Otávio. Pato foi em cima para marcar. Aparece Rosinei ao Corinthians. Quem chega? Everton Santos abriu. Rosinei vai levando contra o Yarley. Este é o Everton Santos. Everton tem 20 anos, 1,76 m, ele é paulista. Recebeu outra vez Everton Santos, é o Corinthians quem chega. Ele rolou para o Finazzi. E aí a cobertura do Ji-Paraná. Contra-ataque do Inter com o Edinho. Tenta a jogada na ligação para o Alexandre Pato. Fábio Ferreira chegou e conseguiu cortar. Deu de graça para o time do Internacional com o Yarley dele para o Pato. Daqui a pouquinho Clodoaldo no Corinthians. Atacante Clodoaldo, número 11, já no time do Corinthians. Roger errou o passe, Everton Santos foi desarmado pelo Edinho, voltou o Roger. Foi o Edinho primeiro quem fez a abertura para o time do Inter. Clodoaldo, Marco, vai entrar no lugar do Finazzi, número 9. Finazzi, que tem 2 gols no campeonato, vai deixar o jogo. Corinthians tenta chegar com o William.
Fica marcado pelo Diego, o último toque do jogador do Inter que conseguiu buscar na lateral. O William retoma a bola para o time do Corinthians. Ele joga para fora porque tem jogador do Corinthians caído no ataque. Me parece o Everton Santos. Você está vendo aí, ó. E o árbitro Luiz Antônio Silva Santos apresenta cartão amarelo para o Sidney. Ele não deu falta porque a jogada seguiu para o Corinthians, mas o carrinho foi de altíssimo risco. O cartão amarelo foi muito bem aplicado. O Sidney poderia ter machucado o Everton Santos nesse carrinho frontal com o pé no alto. O Corinthians tem bons jogadores. A torcida do Corinthians que nos acompanha em todo o Brasil, se o Carpegiani tiver tempo para fazer o seu trabalho com esses garotos e que oscilam justamente porque são garotos, daqui a pouco o Vampeta consegue dar um pouco mais de experiência, de atalho para esse time do Corinthians, ele pode sim avançar no Campeonato Brasileiro. Agora está entrando o Clodoaldo para tentar, no seu corpo, no seu vigor de quem está entrando descansado, a saída do Finazzi para dar de frente com os zagueiros do Internacional. Além do Vampeta, o Corinthians terá um reforço na sequência do campeonato de Ricardinho, Júnior Negão e quem sabe Gustavo Neri, que tem contrato até 2009, será avaliado pelo técnico Paulo César Carpegiani. Mais uma chegada do Corinthians, o Clodoaldo ainda não entrou. Pode pintar aí. O Carpegiani mandou chamar o Clodoaldo, viu, Marco? É uma troca da troca, quem Exatamente. Sabe? É isso que vai acontecer. O Clodoaldo ia entrar, ó, vai conversar com o Carpegiani. Mas me parece que ele chamou o de Nelson. O Corinthians se defende. Aí o Betão jogou atrás para o Felipe. Tem que se virar na frente do Pato. Conseguiu tirar dali o Felipe. Até porque o Everton, me parece, sem condições. Por isso, quem sabe, o técnico Carpegiani possa alterar a substituição. Vem novamente o Internacional com Edinho. Jogada para o Pinga. Pintou a chance do Inter na área do Corinthians. Livrou-se ali da marcação. O Pinga jogou com o Pato. Ele não conseguiu tirar a bola do Betão. Bola voltou ali para o Marcão, acabou perdendo a jogada. Vem o Corinthians na tentativa de contra-ataque com o Dentinho. Aí o Bruno Bonfim conseguiu a passagem ali pela direita para a área do Internacional. Finazzi acompanha, Kleber chega primeiro. Vamos para 34 minutos no Beira-Rio. Segue 1-0 o Internacional, gol de Alexandre Pato. É a 12ª rodada do Brasileirão 2007. Fábio Ferreira tem a bola para o Corinthians. Aí bateu o Betão e deu de presente para o Inter. O Roger se apresenta. Jogada do Roger para o Pato. Errou Zelão. Pato tem a chance. Entrou na área do Corinthians. A perna direita e o gol. Gol! Alexandre Pato, o número 11 do Internacional na bobeada do Zelão. Vacilou Zelão, Pato pegou a bola da entrada da área, sem chances para o Felipe. Segundo dele no jogo, Alexandre Pato. Internacional 2, Corinthians 0. Para o futebol brasileiro, ou melhor, para o campeonato brasileiro, é um pecado que mais cedo ou mais tarde Alexandre Pato vá para o exterior, como irá, ou no fim desse ano, ou no início do ano que vem, porque ele é a diferença. Ele fez um gol de altíssima categoria, de grande grau de dificuldade e de simplicidade ao mesmo tempo. Adianta a bola, escolhe o canto, bate firme e vence o excelente goleiro Felipe. Na jogada que começou com o Roger, que entrou bem no jogo, o Corinthians tentava a reação e o Internacional faz um gol que pode definir a partida. Corinthians, Marco, com duas mudanças. Já em campo, camisa 23 de Nelson, entrou no lugar do 10, William. Em campo também, Clodoaldo, número 11, entrou no lugar do número 7, Everton. Foi o 15º gol do Internacional na competição. Quarto do Alexandre Pato, que agora se iguala a Christian, né, na artilharia do time no Campeonato Brasileiro. 12ª rodada do Brasileirão 2007, o Internacional com a 3ª vitória consecutiva por enquanto no Beira-Rio contra o Corinthians. Havia vencido o Figueirense 2-1 no próprio Beira-Rio, foi a Natal e venceu o América 2-1 e agora vai batendo o Corinthians 2-0, 2 gols de Alexandre Pato. Corinthians que tenta contra-atacar, o Inter se defende e sai para o jogo. Agora, falta do Yardley. Ficou se lamentando lá atrás o Yardley. O árbitro Luiz Antônio Silva Santos bate um papo com os jogadores do Corinthians. Você está vendo que o jogador do Corinthians que estava no lance ali ficou sentindo bastante. De Nelson entrou, número 23. Saiu do jogo o William na equipe do Corinthians. O Zinei ficou no chão e a falta com cartão amarelo para o Yardley.
terceiro cartão amarelo no time do Internacional, apenas um cartão na equipe do Corinthians. É a 12ª rodada do Brasileirão 2007. 2-0 Internacional. São Paulo 0, Fluminense 1. Náutico 1, Cruzeiro 3. Corinthians joga a bola para a área do Internacional. Conseguiu fazer o corte dali. O Ji-Paraná. Chegou batendo de trás o Zelão. A bola foi lá para frente. Vai ficar para a defesa do Corinthians. Premier Futebol Clube Brasileirão 2007. Vivo. Cada vez mais clientes escolhem a Vivo. Tenta aparecer no jogo Dentinho, Bruno Bonfim com o time do Corinthians. Aí o passe para o Dinelson. Dinelson tenta envolver a marcação do Edinho. Edinho vai firme para cima dele. O árbitro Luiz Antônio Silva Santos entendeu como falta o lance do Edinho. Mas não aconteceu não, viu, Luciano? Esse foi um lance absolutamente normal. O Edinho toca na bola, os jogadores de braço no alto estão se digladiando, mas não pareceu falta não. É justamente, Maurício, que eu ia destacar. O Galo tá falando isso daí pro Vinícius Costa, que é o quarto árbitro hoje aqui. Tá dizendo exatamente isso, sinalizando que o Edinho pegou apenas a bola. Vamos fechar 38 minutos. Daqui a pouquinho você tá vendo o árbitro Luiz Antônio Silva Santos marcando com o spray a posição da barreira do Internacional, que está sendo organizada aí pelo goleiro Klemer. De Nelson vai bater a falta, ele tem 21 anos, 1,64 m. Baiano de Nelson deixou para o Bruno Otávio na perna direita, a bola também vai à direita do goleiro Klemer. Voltando Bruno Otávio, apenas o tiro de meta para o time do Internacional. No primeiro tempo, Marco, a gente falava dos desfalques, né, do Inter. O Fernandão e o Rubens Cardoso, que não tem ainda previsão de retorno. Além deles, Helder Grande e Alex, que se recuperam de dores musculares. O Alex provavelmente estará à disposição já no fim de semana contra o Juventude, em Caxias do Sul. Agora, vale lembrar também que o Galo não conta com o Ceará já há um bom tempo. O Ceará tem um problema no pubis, ainda sem previsão de retorno também. E o Vargas, né? O Vargas tinha essa questão, o contrato dele se encerra no final do mês. Mas aí o Vargas acabou sendo descartado pela direção do Inter e devolvido ao Boca Juniors. Vargas, portanto, não permanece no Internacional para a temporada 2007. Vamos para 39 minutos. 2-0 Internacional contra o Corinthians. 2 gols de Alexandre Pato. Corinthians que não vence desde 10 de junho, quando fez 2-1 no América em Natal. Vem para o jogo mais uma vez a equipe de São Paulo. E daqui a pouquinho, Adriano vai entrar no Internacional, número 18, no lugar do Yarley, camisa 10. Portanto, o Yarley vai deixar o jogo. Cavou um pênalti na sua experiência, fez um segundo tempo de muito boa qualidade, teve 2 ou 3 boas jogadas na primeira etapa, sai por cansaço o Yarley. O Internacional tenta sair para o jogo. 2-0 Inter no Beira-Rio. Amanhã, a partir das 8 da noite, horário de Brasília, Palmeiras e Santos, exclusivo no Premier Futebol Clube, no canal PFC, para quem mora no exterior. São as emoções da 12ª rodada do Brasileirão 2007. Complemento da rodada nesta quinta-feira com 3 jogos. Goiás e Grêmio, Flamengo e Paraná, e Palmeiras e Santos, que você curte ao vivo e exclusivo no Premier Futebol Clube, no PFC Internacional. Yarley roubou mais uma bola para o time do Inter. Pato acompanha lá por cima, pela direita embaixo, o Diego. Yarley preferiu a jogada com o Pinga. Roger também aparece. Aí a bola vai para o Yarley na área do Corinthians, de primeira na perna esquerda, pegou mal e o Felipe saiu com a bola. De Nelson vem buscar o jogo para a equipe do Corinthians. Fica marcado pelo Edinho. Aí o de Nelson, não tem espaço não. O Edinho fechou tudo para ele. Pinga retomou a bola para o time do Inter. Roger bateu pelo meio. Este é Alexandre Pato. Fez os 2 gols do jogo. Vai em direção à área do Corinthians. Ainda Pato. Conseguiu limpar para o Yarley na perna direita por cima. Apenas tiro de meta para o Felipe. E o Corinthians, Marco, teve boa parte dos seus resultados ruins vinculados diretamente à saída do William do time. O Paulo César Carpegiani não encontrou um jogador que pudesse fazer qualquer coisa parecida com o seu destaque, que foi para a seleção sub-20 para ser reserva, e o Corinthians caiu bastante de produção. Pode retomar agora na sequência com esses jogadores rápidos, jovens do meio para frente, com a chegada do Vampeta. O campeonato não está perdido, absolutamente. O Corinthians tem uma boa campanha por fazer. A gente está vendo a entrada do Adriano, a saída de Yarley. Adriano tem 2 gols no campeonato. Ele tem 25 anos, 1,75 m.
Passamos de 41 minutos, total de público 18.612 nesta noite, gelada em Porto Alegre. Tentativa do Internacional, já houve a falta favorecendo o time do Corinthians. Você está vendo aí o Roger voltando. O Cruzeiro faz o terceiro gol sobre o Náutico em Recife. Araújo fez o terceiro gol da equipe do Cruzeiro, que já havia marcado através de Rony e Wagner. Cook fez o gol do Náutico. Aproveitar, Marco, para passar a sequência do Internacional e do Corinthians no Campeonato Brasileiro. O Inter primeiro, sábado contra o Juventude em Caxias do Sul, depois no dia 25 contra o Paraná aqui no Beira-Rio. O Corinthians domingo enfrenta o Náutico em São Paulo e no dia 25 vai a Florianópolis enfrentar o Figueirense. O Corinthians jogou 39 jogos em Porto Alegre. Por brasileiro, 5 vitórias, 15 empates e 19 derrotas. Não leva sorte em Porto Alegre o Corinthians. Olha, o Betão agora tentou agredir o Adriano. Foi na frente ali do Diber Moisés. O lance seguiu e o Corinthians bateu a bola para frente. Mais um lateral para o time do Corinthians. Vamos para o fim do jogo em Porto Alegre. Alexandre Pato fez os 2 gols da partida. Internacional 2, Corinthians 0. Agora o cartão amarelo para o Diego. Fica sorrindo aí o lateral do Internacional. Mais um cartão amarelo no jogo. É o 4º cartão para jogadores do Internacional. Apenas um cartão amarelo para o Corinthians. Mais uma falta para a equipe de São Paulo. O jogo fica um pouco confuso nesse finzinho. Este é o Betão. Trabalha com o Zelão. Zelão havia falhado no gol do São Paulo. No clássico do último fim de semana, falhou de novo contra o Internacional. No jogo contra o São Paulo, ele se recuperou e fez o gol de empate por 1-1. Você está vendo o Rosinei. O Corinthians tenta chegar nesse finzinho de jogo. O Marcão foi para o lance e a bola volta para o time do Internacional. Aí o Marcão se livrou dela. Apenas o lateral para o time do Corinthians. Corinthians que foi 9º colocado em 2006. Lembrando que o Internacional foi vice-campeão na temporada passada. Com os resultados de momento, o Botafogo é o líder 24, o Goiás tem 19, o Cruzeiro 19, o São Paulo 19, o Palmeiras é o 5º com 18, o Sport tem 17, o Vasco é o 7º com 17. Figueirense 8º com 17 pontos, o Internacional também chega a 17, é o 9º colocado. Ultrapassa o Grêmio que joga amanhã contra o Goiás. O Grêmio é o 10º colocado, 17 pontos. 11º Fluminense 17, Atlético Paranaense 16 é o 12º. O Paraná Clube vem na sequência na 13ª colocação, 16 pontos. Mesma pontuação do Atlético Mineiro. O Inter chega aí com o Alexandre Pato, ficou no chão. Voltou para o Adriano e o gol! Gol! Adriano! O número 18 do Internacional ampliando a vantagem no Beira-Rio em Porto Alegre. O Pato tentou a jogada, ela sobrou na meia-lua para o Adriano. Ele pegou de primeira no canto direito do Felipe. 3 para o Internacional. Adriano. 0 para o Corinthians no Beira-Rio em Porto Alegre. E pelo que produziu no segundo tempo, o Internacional mereceu a vitória. Ela talvez seja demasiada, o Corinthians não marcar nenhum gol, considerando o que fez no primeiro tempo, quando criou chances. A falha do Klemer na segunda etapa, o Corinthians poderia ter marcado um também. Mas o Inter aproveitou o seu melhor momento no segundo tempo para fazer o primeiro gol. O segundo o Inter fez quando o Corinthians reagia. E esse terceiro foi no contra-ataque muito bem encaixado, no chute muito feliz. Na primeira conclusão do Adriano, o Internacional merece a vitória que tem. 16º gol do Internacional no Campeonato Brasileiro. Esse foi o terceiro do Adriano na competição, Marco. Artilheiros do Inter no Campeonato Brasileiro, Christian e Pato com 4 gols e o Adriano com 3 gols na vice-artilharia do Inter neste Campeonato Brasileiro 2007. Vamos para 46 minutos, iremos a 48. 3 para o Internacional, 2 de Pato e 1 de Adriano, 0 para o Corinthians. 12ª rodada do Brasileirão 2007. Você está vendo aí a placa do árbitro Vinícius Costa, ele é gaúcho. Iremos a 48. Mais uma falta sobre Alexandre Pato. Falta cometida por Betão. Capitão do Corinthians fica reclamando. Luiz Antônio Silva Santos fica aí, próximo do jogador do Inter que vai levantando. 3 para o Internacional, 0 para o Corinthians. São Paulo 0, Fluminense 1, Náutico 1, Cruzeiro 4. Leandro Domingues fez o 4º gol do Cruzeiro nos aflitos.
O Inter chega na área da equipe do Corinthians mais uma vez. Adriano vai buscar o jogo. Adriano foi desarmado, mais um lateral para o Inter. Os 4 últimos do Campeonato Juventude, que tem 11 pontos. Flamengo com 8, América de Natal 7, Náutico também 7. O Corinthians fica na 16ª colocação com 14 pontos. A uma posição da zona de rebaixamento. O Corinthians tem um jogo atrasado. Ele joga contra o Botafogo. Jogo da 7ª rodada no dia 15 de agosto. Vamos para 47. O jogo segue até 48 minutos. Segundo o árbitro Luiz Antônio Silva Santos. 3 para o Internacional, 0 para o Corinthians. Você falou que a vitória foi merecida, porém o placar muito elástico nesse jogo, Maurício. A diferença de gols talvez nada extraordinário. O Corinthians poderia ter marcado um gol nas chances que teve no primeiro tempo, na falha do Clemer no segundo. Ele depois salvou a bola que ele mesmo entregava para dentro do gol, mas não há reparos a fazer na vitória do Inter, que no segundo tempo confirmou uma superioridade contra o Corinthians que na primeira etapa não havia. Havia a igualdade entre os times. No segundo tempo não há dúvida de que o Inter jogou melhor. O Inter em recuperação no Campeonato Brasileiro chega à 3ª vitória consecutiva. Vai melhorando muito a posição do Inter no campeonato. O Inter figurava entre os rebaixados até pouco tempo. Neste momento o Internacional é o 8º colocado com 17 pontos. O saldo de gols melhora a posição do Internacional. O Inter é 8º com 17 pontos. Botafogo é líder, Goiás é 2º, Cruzeiro 3º, São Paulo 4º. A torcida do Inter grita olé. E o Inter toca a bola no Beira-Rio. Joga para frente de Paraná. E o árbitro Luiz Antônio Silva Santos aponta o centro de campo. Fim de jogo no Beira-Rio em Porto Alegre. Internacional 3, 2 gols de Alexandre Pato, 1 gol de Adriano, 0 para o Corinthians. A gente vai para campo com o repórter Luciano Calheiros. Os jogadores festejando muito esse resultado. O abraço lá do Pato no Adriano. Deixa eu ouvir o Índio aqui, que é uma liderança também desse time do Internacional. 3ª vitória consecutiva, Índio. 7 gols em 3 jogos. O Inter vive o melhor momento na temporada, dá para se dizer até, né? Não, verdade. Sabemos, entendeu, que passamos um momento difícil aí, mas sempre acreditando, entendeu, que o Internacional é um grupo forte, entendeu? Respeitamos sempre, entendeu? Os times, porque o Campeonato Brasileiro é um campeonato muito difícil e estamos trabalhando aí, entendeu? Acho que todo o grupo mesmo está de parabéns aí por essas vitórias e continuar trabalhando sempre com os pés no chão em busca aí do título do Campeonato Brasileiro. Tá certo. Palavra aí do Índio. Jogadores do Corinthians vão deixando o campo também. Deixa eu ouvir aqui o goleiro Felipe. O Internacional enfrenta o Juventude sábado e o Yarley recebeu o 3º cartão amarelo, viu? Vai ficar fora desse jogo. Deixa eu ver o Felipe. Acabou sendo demasiado esse placar, Felipe? 3-0 foi muito injusto pro Corinthians, pelo que apresentou em campo? Foi, tudo começou num pênalti, né? Mas teve tantos lances piores fora da área, ele não deu falta, e um lance daquele, ele deu pênalti. A gente tomou o gol, a equipe ficou destabilizada. O professor teve que fazer as mudanças para tentar empatar a partida, abriu mais o time. Eles tiveram mérito, mas tudo começa no erro do árbitro. A gente não pode fazer nada, os árbitros podem errar e podem apitar o próximo jogo já. 6 jogos sem vencer, como é que fica o ambiente agora? Dá para manter a tranquilidade? Evitar falar muito, né? A gente sabe que no Corinthians qualquer comentário que você faça toma uma extensão muito grande, a gente tem que ficar calado, absorver as críticas e chegar em casa e ganhar as partidas. Só vai melhorar a situação ganhando as partidas. Tá certo, obrigado ao Felipe. O Corinthians, como eu disse, Marco, não vence já há 6 jogos, contando hoje com a derrota para o Internacional. A última vitória do Corinthians no Campeonato Brasileiro foi justamente no dia 10, sobre o América de Natal em São Paulo por 2-1. Com isso, o Corinthians, 16º